Nessa sexta-feira, eu finalizando a montagem da aula, assim, no final, e aí chegou o cara para entregar o móvel, chegou o cara para não sei o quê, tipo, a 20 minutos da live. Eu falei assim, não é possível, não vai dar certo isso não. Não é Sempre possível, acontece né? umas, sempre acontece Ah, umas sempre coisas acontece. esquisitas, faz parte. Pois é, quase que precisei chamar o chaveiro. Por sorte, não chamei. Mas eu sei, assim, eu não costumo esquecer, obviamente, né? Se trancar. Aham. Mas é que hoje eu Mas comprei um o lanche tempo, pra jantar, né? Depois, que eu tô desde as 4 trabalhando sem parar, né? Eu já tô com fome. Daí a gente vai que fazer essa isso, live cara? agora, que geralmente vai pro segundo tempo, né? Daí eu Eita. comprei um lanche antes da lanchonete fechar, né? E daí eu guardei ele aqui pra eu comer depois, na hora que a gente terminar aqui. Aí, como eu saí com o lanche na mão, eu esqueci de pegar a chave, daí bati o cadeado por fora. Eu falei, nossa, ferrou. Faz isso não, cara, senão tu vai catabolizar muito, cara. Fica essas horas todas sem comer, não. Ah, tem muito aqui, ó. Muita proteína. Ah, garoto, tá Coitado, certo. né? Queimei É, é, pensa, é, não mu- aguenta. é muita miofibrila, fala. Muita minha fibrila. Galera, só para passar para vocês, a proposta de hoje é ser uma live mais divertida do que as outras, né? O Cassidoro que deu essa ideia de ser meio bate-papo de boteco. A gente vem conversando aí no WhatsApp sobre várias definições técnicas de vários termos que a gente utiliza no treinamento esportivo, só que a maioria tem uma confusão bizarra de tradução, de utilização do termo. Quer ver uma, vou falar uma coisa que a gente nem planejou, mas que é uma coisa bizarra também. Levantamento de peso, powerlifting e weightlifting. O basismo é chamado de powerlifting. E o weightlifting é chamado, que é o levantamento de potência, que deveria ser levantamento de peso. Como é que tu explica uma coisa dessa? Um nome completamente louco, assim. Umas coisas que os Eu caras fazem que a acho que gente deve não. ser porque um veio antes do outro, eu acho, né? Por isso, eu acho, né? Não Por isso, sei. deve ser. Deve ser por isso, porque não tem explicação nenhuma esses dois nomes. É muito louco. Aí, a ideia da nossa live hoje é justamente sobre isso, falar sobre as definições. Eu vou botar aqui, ó, boteco. Como é que você falou? É boteco do treinamento esportivo, é isso? Bate-papo Boteco de do treinamento boteco. esportivo. Boteco do treinamento desportivo. Definições. Isso é Defi... divertido. Eu tenho certeza que na pior das hipóteses vai ser polêmico. Ah, com certeza. E na melhor vai ser muito divertido. Não, divertido vai ser com certeza. Aí a gente separou, aí, galera, uns 8 tópicos aqui para falar sobre algumas definições que são meio controversas, ou até que o Ocidente chama de alguma coisa, e a galera do leste europeu tem uma definição diferente. E aí, o bom também do Cassidori tá aí é que ele sabe exatamente lá a definição da galera do leste europeu, e aí dá pra gente fazer esse confronto bem legal aí, e ficar bem interessante a nossa live. E aí a galera que tá nos assistindo aí, manda aquele aviãozinho aí pros seus colegas aí, pra gente poder atingir mais pessoas aí online ao mesmo tempo, para poder divulgar esse conhecimento aí. Vamos começar? Acho que não precisa te Vamos apresentar mais, começar. né? Não precisa te apresentar mais, que a gente já está aí na terceira live, terceira ou quarta? Terceiro eu acho Não, que, deixa eu quarta. pensar, a gente fez aquela do Matviev, a gente fez a do São quatro. Verkhochansky, Fizemos do a gente fez o antiglicolítico antiglicolítico, né? e Verdade, essa já é a quarta já. é a quarta live juntos já. A gente eu só faço mais live com o Evaldo do que com você, mas você já está quase ganhando do Evaldo, assim, que é o meu sócio que a gente faz lá pelo Aline Treinamento. Uma vez por semana a gente faz uma Falando live, nisso, um inclusive. abraço para ele. Não sei Inclusive, se ele ele deve tá aí estar. na live, mas um abraço para ele. Ele estava aí, estava aí. Inclusive, amanhã, 11 horas da manhã, a gente tem uma live falando sobre o levantamento olímpico. A gente vai falar sobre o sistema de ensino aí. Os principais sistemas de ensino aí, vai comentar um pouco sobre o levantamento olímpico. Amanhã, 11 horas da manhã, só que é lá no dia da Limite de Treinamentos. Vamos seguir? Uhum. Vamos começar? Ó, o primeiro tópico que a gente Vamos embora. separou aqui é treinamento de hipertrofia. Treinamento de hipertrofia. Isso é correto? Não é correto? A gente caiu numa discussãozinha aí no WhatsApp, até foi eu que levantei essa questão, porque a gente aqui na linha de treinamento a gente defende muito que não existe muito treinamento para hipertrofia, né? É o treinamento de hipertrofia, né? Todo treinamento pode gerar hipertrofia,
Só que a gente acredita muito que a hipertrofia é uma adaptação do treino e não um treino propriamente dito. E aí a gente conversou aí com a FIO, aí, com o Cassidori, no WhatsApp, e a gente chegou num consenso que realmente existem trabalhos que são bem mais específicos para hipertrofia, só que chamar de hipertrofia também ficaria inadequado. Então a gente precisava chamar isso de um outro nome. A gente caiu numa discussão aí legal aí internamente. Queria que a Cassidora falasse um pouquinho aí sobre isso. Uhum. Tá. Ô, Diego, daí só uma coisa, tá? Eu tô ouvindo o que você tá falando, normal, mas eu tô percebendo que tá um pouco ruim o teu som, parece que tá picotando, não sei se é coisa da internet. Eu queria saber aí, o pessoal que tá assistindo, se eles estão ouvindo normalmente, tanto eu quanto você. Eu tô com outro fone aqui, será que é o fone? Estão me ouvindo bem aí, galera? Eu tô achando que é a internet, porque tem hora que eu tô conversando com você e aparece aquele assim na tela, sabe? Tipo, carregando. A minha internet tá com o sinal completo. Pra mim não apareceu nada disso, não. Geralmente quando a minha dá uma oscilada, ela aparece assim. O vídeo do Diego está bugado. Já escreveram aqui, ó. O vídeo do Diego está bugado. Deve ser a internet, deve estar oscilando aqui em casa essa porcaria. Som ruim. Bom, mas vamos lá. O pessoal que tá vendo a live aí, o meu som pelo menos tá bom? Ou tá os dois ruins? Sim, a imagem do Diego está ruim. A minha imagem parece que não está muito legal. Aham. Diego, deixa eu só te perguntar, por acaso você quer, sei lá, reiniciar a live, desligar e ligar o roteador, alguma coisa assim? Não, ou segue assim mesmo? Vamos seguir assim mesmo, que esse roteador aqui é sinistro, ele demora pra caraca pra reconectar. O da NET aqui é uma bosta, que ele fica quase 15 minutos pra voltar ao normal, então é melhor a gente começar. E aí a gente vê aí o que acontecer, a gente dá um jeito. Vambora. Tá, então vamos lá. Vamos falar um pouco aí dessa questão de hipertrofia e glicolítico. Bom, então eu vou falar pra galera aí basicamente o que a gente começou discutindo. Porque quando eu e o Diego começamos a conversar sobre isso no WhatsApp, eu estava dizendo para ele que no meu livro, que logo vai sair, eu sei que o pessoal às vezes me cobra aí, mas tá para sair. O pessoal da editora falou assim para mim, sai esse semestre, fica entrando. O que acontece? Cara, o que eu escrevi no livro? Habitualmente, a gente... Oi, Diego. Então, esses caras da editora sempre sacaneiam. Eu tive um contato com outro autor, né, um coautor com Bompa, o Carlo Busicelli. Ele falou que ia sair um livro dele de treinamento de força em português há um tempão, assim. Em 2015, lá que a gente teve um curso com ele, e até hoje não saiu. Nossa. O cara enrolando ele. Até hoje não sai. Esse aí tá enrolando. Não, mas vou te dar mas vou falar pra você, o meu vai sair porque o livro eu escrevi para ele fazer parte como que eu posso dizer, dos livros da disciplina da universidade, da Uninter, aquela faculdade à distância, sabe? Então vai sair para esse semestre, que eu já gravei as aulas lá do EAD, então vai sair. Então vai sair esse mês, eu acho, na pior das hipóteses, no início do mês que vem. Mas enfim, vamos tocar aí, porque acho que já conversamos muito. Diego, qualquer coisa aí, se eu começar a falar e você falar alguma coisa e eu continuar, é porque o teu áudio está cortando um pouco, tá? Então você vai falando para mim, para, que daqui a pouco eu escuto, beleza? Eu vou copiar o Marco Costa, lembra do Marco Costa? Achei muito engraçado aquilo, cara, eu ri demais. Ô Marcos, você fez a live com ele sobre velocidade. O Marcos, sim. Ele ficava assim, deixa eu falar, botava o dedinho assim, eu ria pra caraca assistindo a live. Ele deve estar aí assistindo. O Marcos é uma figura. Eu achei muito engraçado, ele ficava com o dedinho. Se ele tiver aí, um abraço. Ele tá aí, eu acho que ele tá aí. Vai, vamos tocar. Tipo, minha vez, né, minha vez. Bom, mas vamos lá. No que concerne lá a questão da hipertrofia, né? Eu escrevi no meu livro o seguinte, que aquilo que geralmente a gente chama de treinamento de resistência de força, né? A gente acha que de treinamento esportivo, treinamento de resistência de força. Eles falam que a força, ela tem 3 manifestações, que eles chamam de força máxima, força explosiva e resistência de força. E daí eu comentei que... Chego aqui. E daí eu comentei que a resistência de força geralmente é um tipo de trabalho
que tende a ter um ganho hipertrófico maior do que os trabalhos de força máxima e força explosiva. Não que os trabalhos de força máxima e força explosiva não gerem ganhos hipertróficos, mas geralmente os trabalhos, um número maior de repetições que levam à fadiga muscular, que você sente aquela sensação de acidez no fim da série, que você chega na falha, são séries que tendem a gerar maiores ganhos hipertróficos, certo? E aí o que eu estava dizendo? Que o que a gente chama de treinamento de resistência de força, na verdade pelo seu objetivo, um treinamento de força máxima, porque ele melhora a força máxima. Só que ele melhora a força máxima não por meio da coordenação neuromuscular, mas por meio da hipertrofia. Entende? Essa era a ideia que eu tinha falado. Só que daí o Diego comentou uma coisa que eu achei interessante também. Que ele falou, não, mas hipertrofia é uma adaptação ao treinamento de força. Hipertrofia também acontece em treinamento de força máxima, por exemplo. Apesar da gente saber que o treinamento de força, treinamento de força máxima, ele tem esse direcionamento mais voltado para coordenação neuromuscular. E é o que acontece, eu disse, geralmente os trabalhos que a gente chama de resistência de força, eles não melhoram resistência de força, eles não melhoram resistência nenhuma, eles melhoram uma força máxima, só que por meio da hipertrofia. E geralmente esses trabalhos que a gente chama de resistência de força, eles pioram a resistência, porque eles trabalham com estresse mecânico, hipertrofia, acidez, e acabam por consequência, às vezes até diminuindo a densidade mitocondrial e limiar anaeróbio. Então, o que acontece? Quando um atleta ele melhora o desempenho dele em repetir um movimento mais vezes, mesmo que esse trabalho seja de força, é porque ele teve melhora no limiar anaeróbio, que é aquele trabalho que a gente já explicou lá no antiglicolítico. Então, quando a gente pega as adaptações que acontecem no organismo, que fazem com que você aguente repetir um movimento mais vezes, com uma intensidade pré-determinada, são mecanismos aeróbios que você melhora com treinamento intervalado. Que você pode até manipular o treino de força para você atingir os mesmos objetivos metabólicos daqueles trabalhos antiglicolíticos que a gente citou. E você consegue ter uma melhora na densidade mitocondrial e repetir o movimento mais vezes. Então ele não vem às custas de um exercício que gera fadiga excessiva e leva o músculo à acidez e chega na falha. Quando a gente faz isso, né, que gera fadiga excessiva, vai na falha muscular, acumula acidez, séries ali de 10, 20 repetições, é uma série que geralmente ela traz muito mais hipertrofia do que séries mais puxadas para a força máxima, e ela melhora como consequência a força máxima. Por meio do quê? Por meio da hipertrofia, porque você aumenta a quantidade de miofibrilas dentro de cada fibra, aumenta a quantidade de ponte cruzada e, consequentemente, a tensão muscular. Então, quando você faz um trabalho que a gente chama, entre aspas, aí, de resistência de força, a consequência dele é aumentar a hipertrofia, que gera um aumento na força máxima, certo? Então, teoricamente, resistência de força a gente não treinaria dessa forma. E daí eu disse que eu acho interessante considerar que seja um treinamento de força máxima por meio da hipertrofia. E aí a gente falou, né? Não, mas é um problema terminológico, que o treinamento de força máxima também gera ganho hipertrófico e tal. E a gente chegou a uma conclusão, porque a gente estava discutindo a questão dos treinamentos glicolíticos de corrida, que eu falei, todo trabalho glicolítico que tem algum estresse mecânico gera hipertrofia. Por exemplo, o treinamento do método de repetição na pista de atletismo, tiro de 400 metros, com acidez máxima, correr para menos de 1 minuto, gera hipertrofia como consequência. O método isotom, que é um trabalho que tem um estresse mecânico até pequeno, mas gera muita acidez, é muito glicolítico por causa do bloqueio isquêmico. É um trabalho que gera hipertrofia. Então o que a gente percebe? Que todo trabalho glicolítico tende a gerar hipertrofia. Mas quando a gente fala trabalho glicolítico, também é bom a gente entender, né, antes de alguém chegar e falar assim, pô, mas tem várias formas de você fazer um trabalho glicolítico sem necessariamente ter hipertrofia. Mas aí também entra naquela definição que a gente discutiu, que existe uma definição de treinamento ou exercício glicolítico, que não é simplesmente ter a presença de lactato no sangue, né? Que daqui a pouco a gente explica o que é isso. Então essa discussão ela ficou mais ou menos por isso, né? Que teoricamente todo trabalho de hipertrofia ele tem um ser glicolítico. E a consequência da hipertrofia é o aumento da força máxima por meio da hipertrofia, e não necessariamente de uma suposta resistência. A resistência a gente melhora aumentando a densidade mitocondrial, que não acontece com treinamento até a falha em acidose. Deixa eu ver se eu consigo traduzir para a galera aí. Basicamente, galera, a resistência, como o Cassiano já explicou em lives anteriores, ela tende ela precisa melhorar por via aeróbica. Eu preciso ter melhores mitocôndrias, eu preciso ter capacidade da célula respirar melhor e conduzir melhor, ou fazer com que essa fadiga retarde, né, fique mais atrasada.
E o trabalho de força máxima é o trabalho de a gente tentar mobilizar mais cargas. Para hipertrofia, eu consigo fazer hipertrofia com força máxima, desde que eu faça algum ajuste de volume. Até porque o princípio de recrutamento das unidades motoras, a gente precisa, para estimular todas as fibras musculares, a gente precisa recrutar todas. E aí, as duas maneiras de recrutar todas, ou é a carga estar bem pesada, ou você ia estar falha. Então, necessariamente, para gerar hipertrofia, eu não preciso ir até a falha muscular no movimento de cargas muito pesadas, né? O trabalho é até 5 repetições ali, mais ou menos. O que você precisa fazer para ganhar hipertrofia nessa faixa de trabalho é aumentar o volume. Aí a gente entrou na questão, na discussão de que aquela faixa ali, que antigamente se chamava de faixa de hipertrofia, que é aquela faixa de 6 a 14, ou a faixa da manipulação de até métodos. umas 20. 6 a 20, a manipulação de métodos ali de treino, drop set, super set, aquelas coisas todas que fazem que você aumente o volume de treinamento e aumente a acidose, não é um trabalho de resistência. A gente por muito tempo chamou ali de trabalho de resistência. A gente começou a achar que aquela faixa ali é resistência de força de alta intensidade e resistência de força de baixa intensidade. Só que a gente pegou e falou assim, caraca, mas também não é um trabalho de resistência, porque não melhora a resistência. Isso foi um start que o Cassidori me deu. E aí, eu não gostava de chamar de hipertrofia, justamente porque eu consigo fazer hipertrofia em outras faixas. Então, o treinamento de hipertrofia não é treinamento para hipertrofia. Não é treinamento de hipertrofia, é treinamento para hipertrofia. E também não é resistência. Então, a gente pensou em chamar de outra coisa. Aquela faixa ali precisa ser outra coisa. E aí, o que a gente achou mais adequado seria chamar de treinamento glicolítico. Porque a gente tem treinamentos de força máxima, seriam os treinamentos aláticos, e os treinamentos de melhora de resistência seriam os treinamentos aeróbicos, de limiar e etc. E aí, talvez, aquela faixa ali que a gente chama de resistência de alta e baixa intensidade, melhor se adequa chamar de treinamento glicolítico, que, consequentemente, vai gerar hipertrofia para quem estiver treinando, né? Você concorda com isso aí que eu falei? Concordo, porque, de certa forma, igual você falou, se você trabalhar com trabalho de força máxima num volume um pouco maior, você também vai ter respostas hipertróficas. Só que a gente percebe que com trabalhos glicolíticos, a tendência é essa resposta hipertrófica ser um pouco mais efetiva. Por quê? Porque você leva praticamente, vamos colocar assim, 50% das fibras, vamos chamar assim, de 100% das fibras do músculo, todas aquelas que tendem a ser mais rápidas, 2A e 2B, elas vão chegar próximas da falha e vão sofrer tanto estresse metabólico quanto mecânico. Quando a gente trabalha com uma faixa, um percentual de peso máximo menor, né? E vai alternando as unidades motoras até recrutar tudo. E daí você fadiga tudo. Quando a gente começa com todas recrutadas, a gente fadiga as mais glicolíticas e já falha. Então não dá tempo de você, entre aspas, aí fadigar bem as intermediárias. Então gera hipertrofia, mas o trabalho glicolítico ele tende a ser um pouco mais efetivo, em virtude de fadigar, ou seja, promover sinalização celular numa faixa maior do espectro total de fibras musculares. Então, por isso que a gente chamou de trabalho glicolítico, ao invés de chamar simplesmente de trabalho de hipertrofia, ou absolutamente não se chamar de resistência de força, porque não melhora a resistência em alta intensidade. Eu acho até que a gente pode até entrar nesse quesito aí de resistência, né? Já que a gente... vou pular pro tópico 5 lá. Acho que aí a gente já matou esse tópico aí. Vamos falar aí o que é resistência, então, né? Vamos explicar o que é resistência. O que é resistência anaeróbica? O que é isso? Vamos lá. Que é muito comum o termo no Ocidente. Então, eu sempre digo o seguinte, que para o pessoal entender que, pedagogicamente falando, na área do treinamento desportivo, é muito comum a gente ouvir os termos, por exemplo, resistência de velocidade ou resistência de força. Sendo que, por exemplo, você é treinador, você observa que o seu atleta ele melhora a capacidade dele de executar um movimento em altíssima intensidade. A gente chama isso ou de resistência de velocidade, porque velocidade é intenso, ou resistência de força, porque força é intenso. A questão é que a gente tinha comentado é que resistência de força não se melhora com aquele método que a gente chamava de resistência de força, ela piora a resistência. E justamente por quê? Porque são trabalhos extremamente glicolíticos. E o que a gente tem estudado e discutido bastante? Que trabalhos que geram acidez, que baixo pH muscular, fadiga acentuada, junto de estresse mecânico, tendem a piorar
o limiar anaeróbio, então a resistência piora. E toda vez que a gente pega um atleta que está bem treinado em resistência, e mesmo daquelas, por exemplo, provas do atletismo que o pessoal tem a mania de chamar de anaeróbias. Por exemplo, 400 metros, né? O pessoal fala, 400 metros é 80% glicolítico e tal. Você pega um corredor de 400 metros. Quanto melhor o tempo dele, quanto melhor a resistência dele, quando você coloca ele para fazer testes em condições padronizadas, após o treinamento, menos anaeróbio ele está, mais oxidativo ele está. Para condições padronizadas, menos lactato ele produz. Então, quer dizer, a melhora da resistência ela se justifica por mecanismos aeróbios e não por mecanismos anaeróbios. Então, quanto melhor o atleta está em resistência de velocidade ou resistência de força, porque ele aumentou o limiar anaeróbio dele, botou mitocôndria nas fibras rápidas, que antes eram glicolíticas e se tornaram rápidas oxidativas, porque tem maior potencial mitocondrial. E a mitocôndria ela trabalha tanto na ressíntese intensa de ATP, quanto até mesmo na capacidade de tampão, porque a mitocôndria absorve íons de hidrogênio, ela absorve lactato, piruvato. A mitocôndria faz muita coisa, ela é muito efetiva nessa questão de produzir energia e não deixar o meio celular ficar em condições inadequadas ou condições bioquímicas desfavoráveis para se manter a qualidade do trabalho. Então, quando a gente treina a resistência de velocidade, a gente melhora parâmetros aeróbios. Então, o termo resistência anaeróbia é errado. Não tem como você melhorar a resistência anaerobicamente. Quanto mais anaeróbio um atleta é, mais fadigado ele está. Interessante. Tem um capítulo naquele livro que você gosta do Verkhoshansky, que você está me fazendo gostar dele também, que antigamente eu não tinha conhecimento para entender o que ele estava falando no livro e achava o livro médio dele. Mas agora eu tenho lido e tenho achado o livro maravilhoso, aí indico a leitura para todos vocês aí que estão assistindo, que é o livro Treinamento Desportivo, Teoria e Metodologia, que é do Verkhoshansky, um vermelhinho maior que ele tem aqui. Os dois que ele tem aqui é vermelhinho, mas é um vermelhinho maior. Aí ele dedica um capítulo todo a falar sobre isso. Quando ele fala de resistência motora, ele fala exatamente do limiar anaeróbio e o quanto os atletas de alto nível, alta capacidade aeróbica, demoram a chegar em acidose. E deixar o atleta mais condicionado ou mais resistente é fazer com que ele demore a criar lactato. E não fazer com que ele suporte o lactato. É fazer com que ele demore a criar o lactato. Então, talvez a analogia simples seria essa. Você pegar um cara, fazer o cara treinar até a fadiga ali, você vai fazer ele com que ele fique mais cansado só. Agora, se você treinar o cara para ter mais capacidade dessa fadiga demorar a chegar, é o que é o trabalho de resistência, que geralmente se faz com trabalhos de hits longos, né? Trabalhos de limiar anaeróbico, né? Quanto mais alto o limiar anaeróbio, maior a resistência em alta intensidade, que justificaria o termo pedagógico resistência de velocidade, mas não tem nada a ver com mecanismos anaeróbios, tem a ver com mecanismos aeróbios. Então o termo resistência anaeróbia, ele é um termo errôneo, não tem nada a ver. E eu queria ainda abrir um parênteses. Pode falar, Diogo. Não, pode falar teu parênteses aí, eu falo depois. Tá, o parênteses que eu ia dizer é o seguinte, porque a gente comentou sobre o lactato, e em 2004 surgiu uma revisão de literatura de um autor chamado Roberts, e o que o Roberts falou lá em 2004? Assim, que foi um artigo meio divisor de águas, né? Na verdade, acho que ele lançou um em 2002 ou 2004, que ele falava o seguinte, o lactato não causa fadiga e o músculo praticamente não produz ácido lático. Os íons de hidrogênio provêm da quebra do ATP e o lactato é uma molécula neutra. Então, ele não é um indicador de fadiga. Na verdade, pessoal, eu sempre digo o seguinte, depois desse artigo, muita gente começou a falar assim, porque lactato não é importante, não preciso coletar lactato. E eu falo, é um erro, porque o artigo do Roberts, ele elucidou processos metabólicos, mas ele não mudou nada em relação à teoria do treinamento desportivo. Por quê? Porque o lactato em si, ele não causa fadiga, mas o crescimento do lactato aponta de forma, vamos dizer assim, praticamente com uma correlação muito alta, o acúmulo de íons de hidrogênio. Porque quando você tem a glicólise, ela acontece no citoplasma, certo? O produto final da glicólise é o piruvato. Se você tem uma mitocôndria presente, esse piruvato vai para a mitocôndria e produz 38 ATPs numa molécula de glicose, certo? Quando você não tem essa mitocôndria, esse piruvato vira lactato. E o lactato produz 2 ATPs. Esses ATPs citoplasmáticos, quando eles vão ressintetizar a creatina livre provinda lá da miofibrila, esses ATPs liberam íons de hidrogênio no meio.
Ou seja, a célula começa a ficar ácida. Então, quando você acumula lactato, você está em acidez, e acidez é causa de fadiga. Então, o lactato, apesar dele não ser a causa, ele é um indicador indireto de fadiga. Ou seja, ele mostra que o atleta está mal treinado. Quando o lactato cresce muito em condições, veja bem, em condições padronizadas, né? Eu não estou dizendo de um esforço máximo do atleta. Até porque quanto mais treinado o atleta fica, maior é o esforço que ele consegue fazer. Mas você pega condições padronizadas. Por exemplo, ó, correr a 20 quilômetros por hora. O atleta antes do treino, depois do treino. Quando eu falo depois do treino, eu digo depois do processo de treinamento. Por exemplo, um mesociclo direcionado no treino de resistência. Depois do mesociclo direcionado no treinamento de resistência, quando ele corre aos mesmos 20 km por hora, ele produz menos lactato. Por quê? Porque aquelas fibras que antes não tinham mitocôndrias passaram a ter e consomem um piruvato, ao invés do piruvato ser reduzido a lactato pelo consumindo aqueles hidrogênios do NADH. Entende? Então o mecanismo é esse, porque o problema é que o lactato em si ele não é ácido. No entanto, os ATPs da glicólise, que estão ali no citoplasma, quando eles doam o fosfato para a creatina, eles deixam meio ácido. Então, o lactato cresceu, a acidez também cresceu. Se não formou lactato, o piruvato foi para dentro da mitocôndria, ele não libera íons de hidrogênio no meio. E os ATPs miofibrilares, apesar deles liberarem íons de hidrogênio quando eles são quebrados, a reação da creatina quinase ali, da creatina fosfato do fosfato para ADP virar ATP, tampona o íon de hidrogênio. Por isso que nos primeiros 10 segundos de exercício, você não tem acidez, porque a creatina está tamponando, e a glicólise vai acontecendo paralelo. Aí os ATPs que estão no citoplasma, que começam a ressintetizar a creatina, que ficou livre depois de alguns segundos de exercício, esse sim começa a causar acidez. Então, olha só, o exercício glicolítico ele sempre causa acidez. E a acidez não é um bom indicador para falar em resistência. A acidez é um ótimo indicador para falar em hipertrofia. Tanto é que existem estudos que mostram claramente que existe uma correlação muito alta entre lactato sanguíneo e resposta de hormônio do crescimento. Entende? Lactato sanguíneo, exercícios até a falha e crescimento da testosterona plasmática alguns minutos até algumas horas após o treinamento. Respostas é até de 35% de aumento. É claro que a questão da testosterona tem discussão sobre volume plasmático, que pode diminuir e tal, então talvez ela não aumente em si, mas aumente a concentração porque diminui o volume plasmático, mas de qualquer forma a porção livre de testosterona aumenta e sempre a gente vê uma correlação muito alta com fadiga muscular, com acidez. Acidez contribui para aumentar a desnaturação de proteínas. Acúmulo de íons de hidrogênio quer dizer que o ATP miofibrilar da célula está baixo. Apesar do ATP do músculo como um todo não estar tão baixo, em algumas células que têm menos mitocôndrias, no compartimento miofibrilar, o ATP ele cai muito. E o que acontece? As pontes cruzadas, elas começam a ter dificuldade de se desconectar. Ou seja, o músculo começa a ter dificuldade não de contrair, mas de relaxar. E aí nas fases excêntricas, lembra que eu falo estresse mecânico junto com trabalho glicolítico, a microlesão aumenta muito. A gente percebe isso claramente quando a gente vê um corredor de 400 metros. Ele chega nos 100 metros finais, ele começa a endurecer, a enrijecer. Por quê? Porque o problema não é em si, na contração, é no relaxamento. Por que ele não relaxa? Porque a ATP miofibrilar cai muito. Apesar do ATP do músculo como um todo, está em torno de 70%. Por quê? Porque fibra oxidativa o ATP não cai, porque a mitocôndria ressintetiza muito rápido e a ATPase é baixa em fibra lenta. Intermediária tem algumas mitocôndrias e glicolítica baixa muito, principalmente no compartimento miofibrilar, que a gente já discutiu essa questão que a ATP está em compartimentos na célula. Tem ATP citoplasmático, ATP miofibrilar, ATP mitocondrial, ATP perto de bomba de sódio e potássio, ATP perto de bomba de cálcio. Então a ATP está em compartimentos. Então, basicamente é isso. A ATP miofibrilar cai quando o músculo está em acidose. E diante disso aumenta a microlesão e, como a gente discutiu em outro momento, microlesão sinaliza mTOR, que inibe a MPK, que inibe o LK1, que não deixa o lisossomo fazer aquela limpeza nas mitocôndrias fissionadas. Então, botou trabalho de acidose com estresse mecânico, piora a resistência sempre. Exatamente. O que eu ia falar antes é em questão ao tamponamento, né? O trabalho de acidez ele é muito utilizado aqui no Ocidente para meio que ensinar o cara a lidar com o ambiente de alta acidez e fazer com que o cara crie condições de tamponar a fadiga, né? Crie condições de dar um destino para esse lactato, dar um destino para esse íons de hidrogênio, dar um destino... E aí a gente sabe que a carnosina, que é subproduto da betalanina, da citrulina, do bicarbonato, ela tem a capacidade de tamponar isso. Só que a gente não sabe...
não sabe, na verdade. A gente sabe, na verdade, que tem pouca contribuição na resistência a isso, né? Pouca contribuição. Quando a gente olha os ajustes, eles são muito pequenos, muito discretos, para um aumento grande na resistência. Aí você compara com o mecanismo aeróbio, que aumenta significativamente. Por exemplo, a densidade mitocondrial nas fibras rápidas cresce significativamente. Aí você pega estudos sobre tampão, alguns encontram uma pequena diferença. Outros nem encontram. Entende? Daí, às vezes, alguns falam sobre transportador monocarboxilato tipo 4. Melhora em alguns casos, em outros não. Entende? E daí tem os outros tampões que a gente fala. A gente também já pode tem suplementar, questão... né? A gente aumentar a quantidade de betalanina no corpo, aumentar a quantidade de creatina no corpo, aumentar a quantidade de bicarbonato no corpo. Isso pode fazer com que o cara atrase um pouquinho mais a fadiga dele, porque ele tem mais substratos ali para poder fazer esse tampão mais rápido também. Inclusive, ele facilita essa saída do íon de hidrogênio do citosol para o sangue por causa do gradiente de concentração diferente. O pH está muito alcalino no sangue, porque você suplementou com citrato de sódio, bicarbonato de sódio, ele tende a sair mais fácil. Entende? Apesar de ele precisar ali do transportador, mas de qualquer forma. Inclusive, até tem uma outra teoria, né? Dando uma pincelada só por cima, que o Celiano falava isso muito, e eu acho isso super interessante também, né? Quando a gente pega os trabalhos do Ocidente, a gente fala o seguinte: o músculo não forma ácido lático, porque para formar o ácido lático, você teria que ter um pH de 3,2 na célula, 3,5, algo assim. E em condições de fadiga extrema, a gente bate um pH de 6,1, mais ou menos, 6,2, em condição de muita fadiga, né? Então você fala assim, então não forma ácido lático. No entanto, se a gente... o seu Leandro falava isso, a gente discutia, assim, eu achava muito legal uma vez que eu tomei um café com ele. A gente faz uma analogia. Imagina que você filma em câmera lenta, você está filmando em câmera lenta, um copo de leite e você joga café nele. Você percebe que o leite demora para ficar marrom. No início surge uma mancha bem escura no meio e aos poucos ela vai se propagando. Entende? Então, por um momento, a concentração de café no meio do leite é muito alta e depois ela diminui porque esse café se espalha. É a mesma coisa, por exemplo, você pega lá dentro da miofibrila, ela começa a liberar vários íons de hidrogênio por causa da quebra do ATP miofibrilar. O íon de hidrogênio, né, ele o átomo de hidrogênio, ele é o menor da tabela periódica, ele só tem um próton. Então, um íon de hidrogênio numa célula é uma pessoa numa cidade. Assim, talvez, não sei se a analogia está correta a nível de tamanho, mas é como se fosse isso. Então, o que acontece? Imagina lá na miofibrila produzindo um monte de íon de hidrogênio. Então, o que acontece? Aquele lugar que está todos aqueles íons de hidrogênio, talvez ali você produza um pouquinho de ácido lático. Entendeu? Em outras partes da célula, um pouco de lactato. E o ácido lático, ele tem um outro mecanismo para sair da célula. Ele, teoricamente, sai um pouco mais rápido. Esse ácido não dissociado, né? Lactato não dissociado, em forma de ácido lático. Então, ele sai teoricamente mais fácil da célula, uma teoria que o Selenov tinha. Por isso que ele dizia o seguinte: quando você pega atletas altamente treinados, por exemplo, corredor de 400 metros, em condições padronizadas, ele produz menos lactato. Mas em condições máximas, ele produz mais. Então, quer dizer, talvez tenha esse mecanismo de transporte mais rápido. Entende? Em condições máximas, a competição o cara faz com que talvez ele estrague até a sua própria estratégia, né? Mobilização máxima ali. Uhum. Inclusive, eu vi até você explicando aí na live que você fez com o Marcos, que foi show demais assistir ela aqui. Eu gosto de assistir no YouTube depois que eu vejo acelerado, né? E dou as pausas na hora que eu quero anotar. Aí assisti depois ela. Aí, no momento, você fala lá da atleta russa acho que era 400 metros? Dos 400 metros. 400. Ela sai... aí eu fui assistir o vídeo, fui curioso e digitei lá e assisti o vídeo, né? Ela sai, ela dispara na frente de todo mundo, assume a prova num determinado momento e no trecho final, no finish, né, da prova, ela começa a perder e todo mundo passa acho que tinham 8 atletas, acho que 6 passam ela. De primeira ela perde para os 6 passam ela, passa a ser 7ª colocada na prova. É bizarro, assim, como ela... E você já havia falado que ela estava com um tempo melhor do que todas as outras anteriores, né? Ela estava com... Sim, ela tinha a melhor marca do mundo naquele ciclo olímpico, não era só naquele ano, no ciclo inteiro. Então, há muitos anos, nenhuma atleta do mundo fazia o tempo que ela fez. Eu não lembro se eu acho que ela fez 48 alto, que é uma coisa que é muito rara acontecer no 400 feminino. E ela fez assim, tipo, na seletiva russa para a Olimpíada, tipo, 20 dias antes. Então, quer dizer, ela estava
voando. Mas chegou ali na hora da prova, passou os primeiros 200 para recorde pessoal. Aí quebrou no fim. Quebrou, gastou energia toda por uma mobilização emocional, não foi por despreparo físico, né? Por mobilização emocional, gastou energia antes do momento. E aí fez com que ela não conseguisse ter desempenho ótimo na prova. Isso é interessante. Vamos ver os sinais. Bora seguir? Bora. Vamos entrar em força? Vamos falar de força? Vamos. Força, capacidade, fenômeno, o que vem antes, força, coordenação, e aí? Essa é maneira também. Essa é legal. Essa aqui é o seguinte, né? Não é que é uma coisa assim que contradiz a literatura, mas é uma reflexão para treinadores, porque às vezes a gente não pensa nisso. Eu sempre digo o seguinte, que é importante a gente entender que existe força como fenômeno físico. Força que a gente estuda no ensino médio, no livro de física, na parte de mecânica. Força. E força, capacidade física do ser humano. As pessoas vão falar, não, é a mesma coisa. É mais ou menos. É mais ou menos. Tá? Porque tem várias nuances aí importantes. Então, vamos pensar o seguinte, ó, força, fenômeno físico. Uma definição bem simplificada, não vou entrar em detalhes, uma definição bem simplificada. Força é a interação entre dois corpos que tende a gerar movimento, certo? Então, por exemplo, estou empurrando a minha mão aqui, ó, a minha mão esquerda vai se deslocar para trás porque a minha mão direita vai gerar uma força maior. Ó, a interação da mão direita com a mão esquerda gera movimento. Isso é força, certo? E a gente fala assim, isso é força física, né? Aí o que é capacidade física, força, do ser humano? Capacidade física do ser humano, capacidade motora do ser humano, força, ou qualidade física, como preferirem chamar. É a capacidade do ser humano de superar a resistência externa ou se contrapor a ela por meio de esforços musculares. Veja bem, por meio de esforços musculares. Então vou dar um exemplo aqui de situações que acontecem no esporte. Por exemplo, você pega um atleta de judô, ou de jiu-jitsu, atleta de luta. A massa do atleta, ele pode usar a massa dele para gerar uma força contra o outro atleta. Por exemplo, imagina que você está lutando jiu-jitsu comigo. Eu entro na posição de 100 quilos em você, eu te dou aquela grampeada ali no chão. Eu não estou fazendo força muscular, mas existe uma força sobre você. Entende? E aí veja só que interessante. Se eu pesar em cima de você nos 100 quilos e eu ainda fizer força com o braço, eu somo duas fontes de força. A força muscular e a força como fenômeno físico seria a força-peso do meu corpo agindo sobre você. Certo? Então olha só que interessante. Num esporte de luta, judô, jiu-jitsu, onde você tem interação entre os atletas, o peso influencia. Até por isso que o esporte é dividido em categoria. Certo? Então o peso é uma fonte de força. Se eu sei usar o equilíbrio do meu corpo, eu posso talvez ter uma vantagem. Claro que algumas pessoas que lutam vão falar, não, mas pode ser uma desvantagem também, você pesa em cima de mim, eu te dou um golpe para trás. Isso é outra coisa, isso é técnico. A gente não está falando disso, a gente está falando só da questão força. Isso é outra coisa, certo? Então o que acontece? Existe a força fenômeno físico, a força muscular, certo? E olha só que interessante, numa luta de judô, por exemplo, é importante você saber projetar o peso do teu corpo para gerar força sobre o adversário. E se você souber o momento certo de usar a força muscular enquanto capacidade física, você soma duas fontes de força para gerar um movimento. Agora olha só que interessante, isso no judô ou no jiu-jitsu. Se a gente pega, por exemplo, no salto em distância, a força, o peso do atleta gera uma força contra a força muscular. Quanto maior o peso dele, menor vai ser o que o Verkhoshansky chama de esforço útil. Porque o que é o esforço útil? Por exemplo, eu tenho uma resistência a ser superada, que vamos dizer assim, que seja 80 quilos, que é o meu peso, 80 quilos. Se eu gero uma força de 200 quilos, claro, eu não vou arredondar, eu sei que força é em newtons, é 2 mil newtons, mas só para facilitar o entendimento. Se eu gero uma força de 200 quilos, o esforço útil foi de 120. Essa diferença entre a força do meu músculo para a diferença que o meu corpo gera de força por causa do meu peso na relação da gravidade é que vai gerar o movimento. Então, olha só, no judô ter peso é quase sinônimo de ser forte. Entendeu? Às vezes o cara nem tem tanta força muscular, mas sabe usar o peso numa técnica boa, ele é considerado um judoca forte, que o outro cara não consegue segurar. Entende? Daí você pega um esporte igual salto em distância, o peso do cara atrapalha no salto. Ele se torna fraco, mesmo tendo uma grande força muscular, porque o peso dele piora a força relativa. Entende? E se a gente pega, por exemplo, num treinamento de força, onde você vai fazer um supino, o peso do teu corpo não tem influência nenhuma, porque o peso do seu corpo está encostado no banco. Aí o que importa é só a tensão do teu músculo contra a barra. Certo? E aí outra coisa ainda importante, né? Daí você pensa o seguinte, a tensão do meu músculo
transfere energia para minha mão. A minha mão vai gerar uma força contra a barra. E olha só que interessante essa questão, novamente, que eu falo, né? Capacidade física e fenômeno físico. Ó, capacidade física, capacidade do ser humano de superar ou se contrapor à resistência externa por meio de esforços musculares. Ó, esforços musculares. Então, basicamente falando, força, por exemplo, do nosso músculo, é a capacidade desse tecido muscular de converter energia química em trabalho mecânico. Ou seja, quanto mais pontes cruzadas estão trabalhando ao mesmo tempo, mais energia química eu estou convertendo em trabalho, maior a tensão muscular, que teoricamente é para se transformar em força. Ou seja, o meu músculo, ele não é forte, ele causa força. No entanto, às vezes um músculo que gera alta tensão pode não causar tanta força se minha coordenação neuromuscular for ruim. Por exemplo, se os meus músculos antagônicos trabalham, porque eu tenho uma coordenação neuromuscular ruim, eu acabo ativando o músculo antagonista, eu tenho uma produção de força enquanto fenômeno físico, mão-barra, menor do que deveria ser. Entende o que eu estou te falando? Ou então, outros casos, por exemplo, igual eu treino um judoca aqui em Ponta Grossa, ele é bem grandão, assim, ele tem uns braços enormes. Ele tem um braço bem comprido, ele tem uma envergadura bem grande, ele tem 1,94 m. Quando eu boto esse cara na airbike, para fazer trabalho de potência, o que acontece? Ele faz o movimento do airbike, né, de braço, com um braço de momento de resistência relativamente curto. Então ele aproveita toda a tensão do músculo dele e transfere para a mão. Então lá no airbike ele gera 2.000 watts de potência. Ele é meu recordista lá. Só que quando eu boto ele no supino, que ele vem para uma alavanca desfavorável num grande braço de momento de resistência, a força dele cai lá embaixo. Eu atropelo ele no supino. Eu faço 40 cada lado, 50 cada lado do supino. Ele faz 20, 25, ele não aguenta. E eu vou no airbike, eu não passo de 1.700. Ele me atropela, ele passa por cima de mim. E se a gente tentar lutar judô, que ele usa a massa corporal dele, ele pesa 150 quilos, eu não sou nada, eu sou um graveto. Atropela você. Entendeu? Justamente por quê? Porque tem essas questões, que igual eu falei, não torna a terminologia errada. Quando a gente fala, por exemplo, força, capacidade física, é a capacidade do corpo de gerar força como fenômeno físico, de causar força. Certo? Como os professores falam, se você abrir um músculo, dentro do músculo não tem força. Dentro do músculo tem miofibrila. Entendeu? Miofibrila faz o quê? Converte energia química em movimento. Só que até essa energia química vir para a mão, as perdas de energia nos tecidos, nas articulações, nas alavancas, na coordenação neuromuscular específica, na utilização ou não do seu peso a favor ou contra você, é outra conversa. Então a gente pode falar tanto em força como fenômeno físico, como força em capacidade física, porque são coisas distintas, apesar de serem muito parecidas. Tem pequenas nuances que as diferenciam. Às vezes ela soma e às vezes ela diminui, né? É importante realmente o treinador saber essas diferenças. Sim, sem contar aquela especificidade das curvas de força que a gente já discutiu. Provavelmente o cara não sabe explicar isso, mas ele percebe na prática, um treinador experiente, né? Ele percebe quanto o peso influencia em determinadas atividades, né? Aí a gente pode até migrar para um assunto que a gente falou aí. O que vem primeiro, então? Até te disse que eu gosto de uma definição do professor Antônio Carlos Gomes, que é uma definição que ele diz que a força seria a capacidade mãe das outras, todas as outras valências físicas. E a resistência seria meio que a graduação metabólica das qualidades físicas. Vamos supor lá, para eu exercer flexibilidade, eu preciso de uma força no tecido. Para eu exercer velocidade, eu preciso aplicar uma força no tecido. Para eu exercer coordenação, eu preciso aplicar uma força no tecido. Só que a gente ficou assim, caraca, mas a coordenação vem antes. A coordenação vem antes. Se a gente pensar no mecanismo, para se ter uma contração muscular, a gente precisa antes ter um impulso nervoso, né? Para ter um impulso nervoso, eu preciso do mecanismo coordenativo. Então, mecanismo coordenativo. A gente entrou na consideração, será que a força é a mãe mesmo de todas? Será que a força viria por cima ou viria a coordenação? Ou seriam as duas juntas? O que você acha sobre isso aí? Vamos lá. Então, eu vejo o seguinte, ó, a força, fenômeno físico, que eu expliquei agora há pouco. A força fenômeno físico é a condição básica para um movimento rápido, que é o que muito se discute no esporte. Os movimentos no esporte precisam ser rápidos. E se a gente pegar pela segunda lei de Newton, a aceleração de um objeto é proporcional à força que é a ele aplicada.
Essa força a ele aplicada pode ser provinda de esforços musculares, ou seja, aquilo que o pessoal chama de força motiva, ou pela interação entre a força interna e as forças externas que agem no corpo do atleta. Forças reativas, força centrífuga, força centrípeta, um monte de coisa que age no corpo do atleta ao mesmo tempo. Então a gente tem que criar uma interação ideal sobre essas forças para conseguir ter uma força resultante interessante, sabe? Só que daí o que acontece? A força muscular em si, ela vai depender muito das capacidades de coordenação. E aí eu gosto muito da definição de um autor russo que chama Fiskalov. É só lembrar de Fiskalov. Fiskalov tem uma definição interessante, que ele fala assim, ó, o que é... Porque assim, é interessante, se eu chegar e falar assim, o que é força? A força é a capacidade do ser humano de superar a resistência externa ou se contrapor a mesmo por meio dos esforços musculares. Aqui que é a velocidade, é o conjunto de propriedades morfofuncionais que garante a locomoção rápida. Aqui que é a flexibilidade, é um conjunto de propriedades morfológicas que garante a amplitude dos movimentos. Você dá a definição. Agora, se eu falo assim, o que é capacidade física? Aí a pessoa fala assim, é força, resistência, não, essas são as capacidades físicas. Mas o que faz uma capacidade física ser chamada de capacidade física? Ou seja, qual é o conceito de capacidade física? Entende? Aí o Fiskalov falava o seguinte, ó, que assim, o Fiskalov fala, o Verkhoshansky fala, o Matveev fala, mas eu gosto das palavras do Fiskalov que eu achei mais claras quando eu li e entendi. Ele diz mais ou menos o seguinte, que capacidade física vai ser o quê? As manifestações, digamos assim, psicomotoras fisiológicas que atendem a qualquer demanda muscular. Isso é capacidade física. Então, assim, qualquer coisa que tenha a ver com músculo é capacidade física. E o que acontece? Tudo que manifesta em músculo tem um fundo coordenativo. Nada você faz sem um fundo coordenativo. Aí, às vezes alguém vai falar assim, mas se eu fizer alongamento passivo, ainda tem fundo coordenativo, porque tem reflexos de estiramento que pode ser treinado. Se você começar a trabalhar bastante a flexibilidade, essa interação entre reflexo de estiramento, reflexo inibitório, ela vai mudando, o que permite o atleta ganhar uma maior mobilidade articular ou uma maior flexibilidade como a soma da mobilidade de várias articulações. Então, todas as capacidades físicas, elas vêm de um fundo coordenativo, se bem que todas as capacidades sempre existem juntas. Não tem, a gente estuda elas separadas para entendê-las melhores, mas elas sempre se manifestam juntas. Por exemplo, a gente fala assim, treinamento de velocidade de corrida, deslocamento, velocidade de deslocamento. A velocidade, certo? É a capacidade lá de você atingir a maior velocidade em si, né, da distância, né? Ou seja, o deslocamento entre um corpo, entre dois pontos no espaço, no menor tempo possível. Mas ela é garantida por quem? Pela força. No entanto, a força pode diminuir pelas próprias forças reativas que agem no corpo por causa da interação recíproca de um músculo mal coordenado a nível intermuscular ou por um músculo antagonista rígido porque não tem flexibilidade. Entende? Ou a velocidade pode piorar em provas que a gente chama de velocidade por causa da incapacidade do organismo de ressintetizar ATP na mesma velocidade com que se perde. Entende? Porque, veja bem, o que é resistência? Resistência, né? Se a gente pegar a definição de resistência. Resistência é a capacidade do atleta de manter a qualidade do trabalho superando a fadiga que se desenvolve ao longo desse trabalho. Daí, claro, tem resistência especial, um monte de coisa, mas basicamente resistência é isso, né? Essa capacidade de você superar a fadiga. Agora, o que é fadiga? Fadiga é o quê? É um conjunto de mudanças, digamos assim, bioquímicas e funcionais... multifatorial que são desfavoráveis para a continuação do trabalho ou para a manutenção da intensidade ou densidade desse trabalho. Isso é fadiga. Entende? Então, qual que é a definição de resistência? Você conseguir não fadigar. Basicamente é isso. E qualquer movimento esportivo, ele manifesta tudo isso ao mesmo tempo. Para você fazer um movimento, você tem que ter algum nível de flexibilidade. E você vai ter que ter força como fenômeno físico que provém de uma contração muscular, que provém de um impulso elétrico do sistema nervoso. Entende? Então, a locomoção humana ela é toda feita por mecanismos complexos de interação, de feedback. Por exemplo, eu crio um programa motor, eu planejo uma ação, formo um programa motor no meu cérebro, seleciono os neurônios que eu vou ativar, disparo esse programa motor, ele vai descer pelo tronco encefálico, vai chegar na medula, vai recrutar um grupo de músculos, vai ter uma ação muscular. Essa ação muscular vai ativar fuso muscular, corpúsculo de Pacini, órgão tendinoso de Golgi. Eu vou ter todo um feedback proprioceptivo lá para o meu cerebelo, que vai comparar o programa inicial, aquele plano de ação que eu tive, com o que realmente aconteceu
aconteceu, que toda a parte sinestésica proprioceptiva identificou o que aconteceu. Vai comparar, vai reprogramar, vai reajustar a tensão muscular. Às vezes, para você conseguir um melhor rendimento em velocidade, talvez você tenha que diminuir a intensidade da contração. E alguém fala assim, como assim? Às vezes pode acontecer, porque às vezes você coloca intensidade máxima, você acaba recrutando, ativando centros motores vizinhos, e aí você piora a coordenação intermuscular. Aí o antagonista trabalha e trava o movimento do agonista, que está gerando uma tensão muscular maior. Entende? Então, assim, é uma interação tão complexa, quando a gente fala em capacidade física, que eu acho muito difícil falar em capacidade física principal. Eu acho que todas as capacidades físicas existem num fundo coordenativo evidente e num pequeno fundo das outras capacidades, da flexibilidade, da força, da velocidade, da resistência, onde em cada tipo de locomoção, numa determinada modalidade esportiva, prova ou esporte, você vai ter uma exigência um pouco maior ou um pouco menor de cada uma dessas capacidades, mas a interação sempre vai existir. Sempre existir. Eu também corroboro com isso, eu acho até que talvez só a resistência que tem mais a ver com o sistema energético do que teoricamente capacidade física em si, né? Porque você vai continuar gerando força, coordenação e velocidade no movimento e tendo algum grau de flexibilidade, dependendo da amplitude de movimento. E a resistência seria mais ou menos alguma coisa que vai abastecer de energia para você continuar fazendo aquele movimento. Talvez a resistência não seria uma capacidade física em si, né? E sim uma graduação das capacidades físicas. O que você acha sobre isso? Sabe o que eu acho? Eu gosto muito, cara, das palavras. Veja bem, agora eu vou citar uma coisa que a galera fala assim, tô de cara que você citou. Esse cientista tão antigo, Lamarck, o cara veio antes de Darwin. Lamarck, lei do uso e desuso. A função constrói o órgão e o órgão constrói a função. As mudanças funcionais de um órgão acontecem em correspondência com as mudanças morfológicas e estruturais. Por exemplo, por que a gente aumenta a capacidade de um músculo gerar tensão, ou seja, entre aspas, gerar força? Estou falando da força de um movimento específico do esporte. Capacidade de um músculo de gerar tensão, porque ele aumenta a quantidade de miofibrilas, de proteína contrátil, que converte energia química em trabalho mecânico. Por que o músculo se torna mais flexível? Porque ao longo das miofibrilas aumenta a quantidade de sarcômeros. Por que o músculo relaxa mais rápido para você ter maior frequência de movimentos num trabalho de velocidade? Porque você melhora a capacidade do retículo sarcoplasmático em liberar e recuperar o cálcio para o músculo relaxar mais rápido. Entende? Por que você... Deixa eu ver, que capacidade que eu não falei? Eu falei da força, eu falei da flexibilidade. A resistência. Por que a resistência é melhor? Porque você aumenta a densidade mitocondrial no músculo. Então, basicamente falando, novamente, né? Voltando lá no Fiskalov, as capacidades físicas nada mais são do que? Do que manifestações musculares. Tudo que acontece dentro do músculo que muda como componente estrutural melhora a sua funcionalidade, que reflete naquilo que... Ou, melhor, reflete naquilo que a gente chama de capacidades físicas. Uhum. Show de bola, então é isso. Acho que ilustramos bem para a galera, acho que a galera conseguiu compreender bem essa inter-relação de todas as capacidades físicas, né? Aí o Evaldo está falando alguma coisa aí, a estrutura dita função, a função dita estrutura, eu também concordo com essa frase, é bem autoexplicativo isso, né? Aí a gente pode cair direto na definição então de velocidade, que a gente estava comentando também. É velocidade ou é rapidez? Fala para mim. Então, vamos discutir. Ó, seguinte, velocidade, o que é velocidade? Por exemplo, na física, velocidade é a interação do deslocamento de um corpo entre dois pontos no espaço, que é essa relação com o tempo. É a relação tempo e deslocamento de um corpo entre dois pontos no espaço. Isso é velocidade. Por isso que ela é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Certo? Isso é velocidade, ou velocidade de deslocamento, igual o Platônovo escreve, velocidade de deslocamento. Quando a gente pega, por exemplo, o material do Matviev, o Matviev chama essa capacidade, em russo, de bistrata. Em russo, bistrata quer dizer rapidez. E velocidade em russo é skorast. Então, skorast é velocidade, bistrata é rapidez. Por que o Matviev chama de bistrata? Porque a definição da capacidade física, porque eu dei a definição da física, do fenômeno físico. O que é velocidade?
é essa relação do deslocamento de um corpo entre dois pontos no espaço no tempo. Por isso que é dado em metros por segundo. Deslocamento no espaço no tempo, segundos. Metros por segundo, certo? Então, essa é a velocidade do ponto de vista da física. Capacidade física, velocidade. Conjunto de propriedades psicomorfofuncionais que determinam como que eu posso dizer assim, a execução das ações em relação ao tempo, no menor tempo possível. Isso é capacidade física. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre a importância da velocidade das ações, alguns componentes têm importância fundamental, como, por exemplo, a reação motora. Por exemplo, eu dou um estímulo para você, igual você mete o cara dá um tiro, o atleta ele tem que ouvir o tiro, teoricamente interpretar esse tiro e mandar um impulso para o músculo. Todo esse tempo, ó, entre a onda sonora que sai da arma do árbitro, nessa onda, vai lá, estimula o tímpano, manda um impulso para o cérebro interpreta, ó, fez barulho, hora de correr, cria um programa motor, dispara esse programa motor, chega no músculo e contrai o músculo, isso a gente chama de tempo latente da reação motora. Então, por exemplo, a reação motora, ela faz parte daquele complexo que eu defini como capacidade de velocidade, vamos dizer assim, capacidade física, velocidade. Então a gente costuma chamar de velocidade, mas por que o Matveev fala que o certo é chamar de rapidez? Porque, por exemplo, não tem como você reagir velozmente. Não existe reagir velozmente. Porque, ó, se a gente pegar no dicionário, o que é rápido? Basicamente, rápido é agir no menor tempo possível. A gente aprende isso na escola. Ação é qualquer verbo, certo? Ação é qualquer verbo. Por exemplo, pensar é uma ação. Você pensa a metros por segundo? Ninguém desloca o teu cérebro de um ponto a outro no espaço para pensar. Então ninguém pensa com velocidade. As pessoas pensam com rapidez. Entende? Mesma coisa na reação simples ou na reação complexa, na reação... Por exemplo, tem tipos de reação no esporte, né? Por exemplo, a gente fala, ó, reação simples. É quando o atleta ele já sabe o que ele vai fazer e ele só tem que reagir a esse estímulo, igual ao tiro nos 100 metros rasos. Aí, por exemplo, reação complexa, quando o atleta ele não sabe o que vai acontecer e tem que reagir. Por exemplo, um jogador de futebol vai dominar uma bola. O atleta lança para ele, tem que visualizar, interpretar a trajetória da bola e programar um gesto motor específico para reagir àquela demanda da ação técnica. Por exemplo, tem reação diferencial que a gente fala no esporte. Por exemplo, um atleta de luta, ele pode defender ou atacar. O que ele vai fazer? Às vezes ele quer atacar, mas ele está vendo que o outro atleta também está se preparando para atacar. Ele resolve, ou vou defender ou vou atacar. Ele tem que pensar rápido. Reação diferencial, diferencial de diferenciar em uma ação ou outra. E ainda tem reação disjuntiva. Por exemplo, você pega um jogador de basquete, ele se prepara, ele está fazendo um movimento para enterrar, ele já está vindo para enterrar. Aí, de repente, a visão periférica dele pega a visão periférica que ele vai levar um toco, porque o adversário está vindo. Só que a visão periférica dele é tão abrangente que ele percebe que tem um companheiro que está numa posição boa. E ele muda de uma ação que ele já tinha tomado a decisão de fazer, ele já está no meio da ação, ele reprograma o movimento e troca de ação. Reação disjuntiva. Tudo isso faz parte do conceito da capacidade física rapidez. Só que nada disso é velocidade. Então, quando a gente vai falar em velocidade, a gente tem que falar de deslocamento. Então, por exemplo, o Bolt, ele é muito veloz correndo. Entende? Ele atinge, por exemplo, 12,5 metros por segundo quando ele está entre 60 e 80 metros da distância, por exemplo. Isso é velocidade. Agora, a capacidade física, igual eu falei, conjunto de propriedades psicomorfofuncionais que determinam o tempo das ações. Seria rapidez. Fazer igual o Marcos aqui, ó. 20 segundinhos aí para terminar a nossa live. Vamos reabrir outra aí pra gente finalizar. Segundo tempo aí. Segundo tempo. Vou derrubar isso aqui e a gente continua. Sobre rapidez, né? A gente tá falando sobre rapidez, né? E aí velocidade, né? Eu lembro que o Antônio também falava de um conceito de velocidade que seria frequência mais rapidez. Seria a velocidade. Seria se manifestar com rapidez frequentemente. Seria um conceito assim de velocidade. Ele somava essas duas capacidades. E aí, teoricamente, falta alguma coisa, né? Falta o tempo e a distância, né? Para você criar a definição, mas teoricamente no treinamento, na hora de se treinar, faz sentido, né? Você treinar movimentos rápidos com maior frequência. O que você acha sobre isso, na hora de treinar a capacidade física e a velocidade? Então, porque eu vejo o seguinte, ó, velocidade de deslocamento, ó, veja bem, velocidade de deslocamento é uma manifestação
da capacidade física rapidez. Por exemplo, ó, a força é uma capacidade física. A gente tem manifestação, força explosiva, força máxima, entre aspas, aí, resistência de força que a gente falou, né? Por exemplo, flexibilidade, a capacidade, aí tem as manifestações, tem flexibilidade passiva, flexibilidade ativa, flexibilidade dinâmica, flexibilidade estática, resistência, resistência geral, resistência especial, resistência anaeróbica, nunca. Mas enfim. Então, por exemplo, a velocidade é uma das manifestações da capacidade física rapidez, assim como a aceleração. Por exemplo, a capacidade do atleta de acelerar é determinada por mecanismos que não são os mesmos que determinam a velocidade máxima. Eu até discuti isso aí com o Marcos na live. Eu falei, exigem métodos diferentes. Por exemplo, na aceleração, você tem uma exigência de força maior do que na velocidade em si. Quando eu falo exigência de força maior, eu estou falando assim, de esforço do atleta em si. Talvez você testar numa plataforma tensiométrica lá, um cara que está correndo a 12 metros por segundo, na hora que ele faz a repulsão potente ali, pode ser que ele gere uma energia cinética ali, um impacto ali no solo, que gera um valor de força muito alto. Eu não sei dizer qual é esse valor. Mas o atleta, ele gera maior esforço físico na aceleração, né, que ele empurra o chão com maior tensão muscular, né? Até porque, novamente, né, a força do pé contra o chão, ela provém de várias fontes. Por exemplo, você tem a energia da contração muscular, né, a conversão de energia química em energia mecânica. Você tem a energia elástica da deformação do aparelho locomotor. Entende? Você tem esses mecanismos de relaxamento de músculo antagonista. Você tem a diminuição da tensão excessiva pela capacidade do atleta de executar um movimento em grande amplitude, que no caso é a flexibilidade. Então tem tudo isso, né? Então, por isso que eu digo que a velocidade é uma manifestação da rapidez, assim como a aceleração, a desaceleração ou aceleração negativa, para quem quiser, assim como a mudança de direção. São todas manifestações da capacidade física rapidez. E lembrando que, por exemplo, mudar de direção não tem relação nenhuma com velocidade máxima, que não tem tanta relação com aceleração, que não tem relação nenhuma com reação disjuntiva ou reação diferencial. Por isso que eu prefiro chamar de rapidez, porque um atleta ele pode ser rápido sem necessariamente ser veloz. Por exemplo, o Zidane. O Zidane não era um jogador veloz, mas era um jogador extremamente rápido. Entende o que eu estou dizendo? Você pega um goleiro fazendo uma defesa. O goleiro ele pode ser muito rápido sem necessariamente ser veloz. Quando um goleiro ele faz uma defesa, que os narradores chamam de reflexo, né? Que não é um reflexo. Enfim, é só termo popular, né? Vamos dizer. Mas enfim, eles vão chamar de o goleiro foi veloz. Não, o goleiro foi rápido, ele reagiu rápido, ele não foi veloz. Então, por isso que eu digo que eu acho que a terminologia mais adequada é o que o Matveev coloca, que é bistratar em russo, que é, em português, rapidez. Você acha que a agilidade entra dentro desse contexto aí? Que aqui no Ocidente a gente tem uma definição de agilidade ser a mudança de direção com algum parâmetro de modificação desconhecido, né? Uns artigos recentes eles procuraram definir isso bem. A gente achava que a agilidade era qualquer mudança de direção, né, que se fazia, né? Se você fizesse aqueles trabalhos de escada, chamar de escada de agilidade, teoricamente não seriam trabalhos de agilidade pela definição mais moderna do Ocidente. Pela definição mais moderna do Ocidente, a agilidade teria que ter um mecanismo imprevisto de mudança de direção, um mecanismo que o cara não soubesse o que ele teria que fazer ou para onde ele teria que ir num determinado momento da mudança de direção. E aí, teoricamente, na definição atual, aqueles trabalhos de escala de agilidade seriam trabalhos de mudança de direção e não de agilidade em si. E aí, para você, então, tá dentro do contexto de rapidez também, e é isso, né? Estaria dentro do contexto de rapidez, só que eu vejo o seguinte, a rapidez enquanto capacidade física, ela tem muito essa questão da mudança de direção. Quando a gente coloca esse componente cognitivo no meio, que no caso é você interpretar o que vai acontecer, assim como na questão que eu falei, né, da rapidez de reação complexa, rapidez de reação disjuntiva, diferencial, todas elas envolvem esse componente cognitivo, entende? Muitas vezes esse componente cognitivo, ele entra tanto como uma capacidade cognitiva, quanto uma capacidade coordenativa. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala em técnica do atleta, por exemplo, a técnica ela tem vários indicadores.
Por exemplo, tem um indicador da técnica que a gente chama de volume e diversidade, que basicamente falando é conjunto de habilidades motoras. Repertório técnico, ou como o Antônio fala, vocabulário motor. Entende, né? Por exemplo, isso é um indicador de uma boa técnica. E tem um outro indicador da técnica que chama variabilidade. Veja bem, a variabilidade da técnica, ela até parece que é a mesma coisa que volume e diversidade, ou repertório motor, mas não é, porque o repertório motor é você ter programas motores automáticos. A variabilidade é você ter programas e interpretar quando usá-los, entra um componente cognitivo. Esse componente cognitivo é o mesmo que entra na interpretação, por exemplo, numa situação de jogo, da rapidez de mudança de direção com esse componente cognitivo. Então, esse componente cognitivo que faz a mudança de direção se chamar de agilidade é o mesmo que muda o conceito de repertório motor e de variabilidade da técnica. É o mesmo que muda uma reação complexa de uma reação disjuntiva. Então, eu chamaria isso... Por exemplo, a gente pode usar o termo agilidade sem problema, porque a gente entende o que significa, sabe? Mas essa questão cognitiva, ela é um ponto à parte, diríamos assim. É um ponto à parte para definir quem é o Messi e quem não é o Messi. Né? Exato, exato. Tem jogador que tem o cérebro funciona em outro ritmo, né? Porque assim, agilidade é uma coisa muito de jogos esportivos, né? E eu sempre digo, por exemplo, quem gosta muito de futebol e lembra do Ronaldinho jogando. O Ronaldinho, ele pensava antes de todo mundo. A bola estava indo para ele e ele já tinha previsto toda a movimentação do sistema defensivo adversário. Ele enganava todo mundo, com olhares, com movimentos falsos. E era um cara grande, né, cara? Impressionante como ele conseguia fazer isso. A antecipação dele, a arrancada dele é lembrada até hoje como uma das maiores do futebol, né? E você vê, por exemplo, o Ronaldinho era um jogador extremamente rápido, rapidez, capacidade física, por meio das manifestações, das reações, tanto complexas, disjuntivas, diferenciais, quanto da aceleração, desaceleração e mudança de direção. No entanto, o Ronaldinho não era um atleta que tinha velocidade máxima de destaque. O Kaká tinha velocidade máxima de destaque, velocidade de deslocamento. O Roberto Carlos tinha velocidade máxima de deslocamento. No entanto, o Roberto Carlos ele não tinha rapidez nessa questão de reação igual a do Zidane, igual a do Ronaldinho. Então, são manifestações diferentes da mesma capacidade física, porque a definição dessa capacidade, que eu prefiro chamar de rapidez, é complexo, psicomorfofuncional, ou de propriedades psicológicas, morfológicas e funcionais, que determinam a capacidade do atleta de executar ações no menor tempo possível. Essa ação pode ser correr, pode ser executar um passe, pode ser simplesmente reagir para tomar uma decisão certa ou errada, um pensamento. Exatamente. Eu acho que finalizamos rapidez e velocidade, né? O que falta aqui? Tá bom, né? Bom demais. Vamos falar agora de regime de trabalho muscular? Vamos. Regime de trabalho muscular. Isotônico, isométrico, isocinético, pliométrico. E o pessoal faz uma confusão danada disso e o nome também é estranho, né? Tá tudo errado. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Né? Vamos. Posso falar ou você quer falar um pouquinho antes? Não, pode falar. Você não tem muita coisa para falar, não. Você que é o cara que destrói a definição aí do ISO. Então, vamos começar com os regimes de trabalho. Se a gente pegar nos livros de fisiologia ocidentais, a gente entende que isotônico é um regime que você trabalha tudo junto. A fase concêntrica, a fase excêntrica e uma breve fase isométrica. Isométrico entre aspas, porque isométrico também tem problema. Isso seria isotônico, que é o famoso exercício de musculação que a gente faz. Certo? Só que o que acontece? Quando a gente pega a palavra isotônico, iso quer dizer contínuo, igual. Tônus, tônico, quer dizer tônus muscular, ou tensão muscular, ou seja, tensão muscular contínua. Então, isso não acontece. A gente sabe, por exemplo, quando a gente vai fazer um agachamento, que quando o seu quadril está horizontalmente paralelo ao chão e alinhado com o seu joelho, a tensão muscular é maior do que quando você está quase em pé, porque muda o braço de momento de resistência, muda o torque articular e a tensão muscular. Então é um termo completamente absurdo, não tem nada de isotônico.
Não... O único lugar onde você chega perto de um isotônico é naquele equipamento que a gente chama de isocinético. Porque lá, pelo fato de você ter a velocidade do movimento controlada, você consegue gerar tensão máxima na amplitude inteira do movimento. Então, na verdade, aquilo que a gente chama de isocinético, lá acontece o isotônico. Mas aonde a gente entende que é isotônico, não é isotônico. Porém, lá é concêntrico, né? Sim, mas só que assim, a questão é pelo termo isotônico, tensão contínua, tensão igual, só aconteceria no isocinético. Agora, a questão, por exemplo, de você colocar ação concêntrica, excêntrica e isométrica, é uma coisa meio sem contexto que não tem nada a ver com o termo isotônico. Uhum. Apesar de um livro de fisiologia dizer que é isso. Mas eu acho um termo absurdo, o termo isotônico, para os exercícios tradicionais de musculação. Aí o isocinético, né? Veja bem, o isocinético, na verdade, deveria se chamar isotônico porque ele tem a tensão muscular praticamente contínua, do início até o fim. E aí as pessoas vão falar assim, ó, isocinético porque a velocidade é contínua. Mas o certo não é dizer que a velocidade é contínua. O certo é dizer que a velocidade máxima do movimento é contínua. Porque o movimento começa a partir da posição zero, então ele tem aceleração, não é velocidade contínua. O que é aceleração em física? É mudança de velocidade, tanto positiva quanto negativa. Entende? Então, se ele começa da posição zero, ele tem aceleração. E a partir do momento que você atinge a velocidade máxima que o aparelho está programado, aí ele mantém a velocidade, mas depois que atinge a máxima, ele não começa na máxima. Então, ele tem aceleração. Então, ele não é isocinético, porque iso é igual. O cinético ele vai estar se referindo à questão da velocidade de deslocamento do aparelho. Então, ele não é isocinético, ele é isotônico, na verdade. Apesar dele trabalhar com a velocidade máxima contínua. Vai dar bug aí na cabeça do povo aí, hein, cara. Vai dar bug. Aí, ó, quando a gente pega, por exemplo, o termo isométrico. Ó, isométrico, iso contínuo, métrico, né? O metria é comprimento. Então, por exemplo, comprimento muscular igual. Também não acontece, porque o que realmente acontece? Quando a gente faz uma tensão muscular dita isométrica, não que a gente não possa usar o termo, a gente pode usar o termo para entender que é você ficar fazendo tensão muscular sem gerar movimento. Só que é movimento perceptível. A gente faz, por exemplo, eu prefiro chamar de regime estático. Estático, você não vê movimento no seu corpo, você está estático, você está parado. No entanto, o comprimento muscular ele fica mudando. Por quê? Ó? Porque quando a gente tem aqui, ó, imagina que minha mão esquerda aqui ó, é actina, minha mão direita é miosina. Quando a miosina ela conecta, ela quebra o ATP, quebrou o ATP, acabou a energia do ATP, ela tem que relaxar e se conectar de novo. Então o que acontece? Quando a gente faz uma tensão muscular, uma ação muscular concêntrica, o sarcômero encurta. Quando a gente faz o que a gente chama de isométrico, o sarcômero ele fica oscilando. Ele não fecha e nem fica parado, ele fica oscilando. Eu sempre faço uma analogia. Isométrico, no músculo, a nível molecular, é a mesma coisa que acontece quando a gente olha para uma ponte ou para um estádio de futebol. Você olha o estádio de futebol, ele está parado. Você olha a ponte ou o viaduto, ele está parado. No entanto, se você andar a pé no viaduto e passa um caminhão do seu lado, você percebe que o viaduto se mexe. Mesma coisa, você está no estádio de futebol, sai um gol do teu time. Se você ficar paradinho na arquibancada, você percebe que a arquibancada mexe. Apesar de quem está a 100 metros de distância não percebe esse movimento. Então, quando eu olho uma pessoa fazendo um exercício isométrico, eu não vejo o movimento, mas o comprimento muscular se altera o tempo todo. Ele fica menor, maior, menor, maior, menor, maior. Ele não faz vamos dizer assim, um encurtamento evidente, mas ele faz pequenos encurtamentos e relaxamentos. Igual uma ponte tremendo quando você está andando a pé e passa um caminhão carregado do lado. Então, isométrico também não existe. Perfeito. Não tem nada a acrescentar nisso aí, não. Concordo 100%. E pliométrico? Pliométrico, eu já vou chegar, mas antes de eu falar do pliométrico, deixa eu falar do concêntrico e do excêntrico. Né? Que tem uma coisa interessante aqui, né? Por exemplo, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas já usa o termo correto, que é ação excêntrica. Ação excêntrica, porque não tem como uma contração ser excêntrica, porque contrair quer dizer diminuir. Qual que é a definição, por exemplo, de ação excêntrica? É tensão exercida por um músculo quando o mesmo está sendo alongado.
Ou seja, ó, excêntrico é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, eu estou gerando uma força aqui, ó, com o meu bíceps. Estou tentando fazer uma flexão de cotovelo. Só que a força dessa minha outra mão é maior, ó. Então, ó, eu estou perdendo para resistência. O meu músculo está gerando tensão, mas está aumentando o comprimento. Então, tensão exercida por um músculo quando ele está sendo alongado. Não tem como você chamar isso de contração excêntrica, porque contrair é diminuir. Usar o termo contração excêntrica é a mesma coisa que você falar que você vai resfriar com fogo, que você vai subir para baixo. Entende o que eu estou te falando? Que você vai molhar com ar. É impossível. Não tem como existir uma contração excêntrica. É uma ação excêntrica. E quando a gente vai falar, por exemplo, contração concêntrica, é pleonasmo. Se já falou contração, não precisa falar concêntrica. Ou você fala ação concêntrica ou você fala só contração. Contração concêntrica é hemorragia de sangue. É descer para baixo. É água molhada. Uhum. Entende? Então também não tem por que falar contração concêntrica. Aproveitar de fazer uma pergunta aí. Nem estava no script não, mas o professor Antônio gosta muito de falar, em vez de alongamento ou alongar, relaxar o músculo justamente com esse mecanismo de contração. E quando você contrai, você aproxima as pontes cruzadas, e quando você alonga, teoricamente, você relaxa, né, nas pontes cruzadas. O que você acha sobre isso? Faz sentido? Não faz sentido? Apesar de quando a gente eu vejo assim, mais tensão no relaxamento, como você falou aí mesmo, quando a gente faz um trabalho excêntrico máximo, por exemplo, tem tensão o tempo inteiro, não pode dizer que exatamente é relaxamento, né? Eu não vou relaxar ao longo do movimento, mas as possibilidades estão afastando, e aí? Tem coisas distintas aí, porque, ó, por exemplo, eu costumo dizer que é outro problema que as pessoas falam, que as pessoas às vezes confundem excêntrico com alongamento. Não é a mesma coisa. Quando o músculo está em ação excêntrica, ele está se alongando no sentido que ele está aumentando o comprimento, mas você não está fazendo alongamento no sentido de método para aumento da flexibilidade. Porque o que acontece? Numa ação excêntrica, o músculo está sendo ativado, você está liberando cálcio. Só que o que acontece? A quantidade de energia química que você está convertendo em um trabalho mecânico, ela gera uma força externa menor do que a resistência externa. Então você está perdendo para ela. Você está tentando contrair e não alongar. Quando você vai fazer um alongamento, visando a melhora da flexibilidade, você relaxa o músculo. Você não tem liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. As pontes cruzadas estão em estado de ligação fraca, não em estado de ligação forte. E aí você aumenta o comprimento muscular ao máximo e alonga os sarcômeros, com o intuito de aumentar a quantidade de sarcômeros nas miofibrilas. Então são coisas distintas. Por exemplo, alongamento, certo? E ação excêntrica. Apesar da ação excêntrica ser um alongamento do comprimento do músculo. Agora uma pergunta mesmo, né? Mas existem muitos trabalhos que o trabalho excêntrico, foco excêntrico mesmo no trabalho, e não a excêntrica de um movimento que eu estou fazendo com uma ação excêntrica e tem ação excêntrica também. Mas assim, o treinamento com cargas pesadas no trabalho focado excêntrico tem uma tendência a aumentar também a nossa amplitude de movimento. O que você acha sobre isso, então? Não, ele aumenta de fato a amplitude do movimento, porque o que acontece? Ele aumenta o comprimento do sarcômero, só que forçadamente. O sarcômero está tentando se contrapor, mas a força externa é maior. Então, mesmo diante de um estado de ligação forte, você vai ter o alongamento. Diferente de um alongamento passivo. Então, o que acontece? Um trabalho excêntrico feito em amplitude máxima, ele pode sim melhorar a flexibilidade, até porque, o que acontece? Eu vou fazer uma analogia bem simplificada aqui, ó. Imagina meus dedos aqui, ó. Imagina que cada dedo meu é uma miofibrila, certo? E aqui, ó, esse meu dedo indicador aqui, ó, é como se ele fosse o início ali do tecido tendinoso, onde encerra todas aquelas fáscias dos músculos, né? Epinício, perinício, onde se junta tudo e forma o tendão. Imagina que isso aqui é o tendão. Quando eu faço um alongamento, você percebe que as miofibrilas elas não têm um comprimento igual. Então, quando eu alongo, independente de ser um alongamento passivo ou um exercício excêntrico ou um alongamento ativo, algumas miofibrilas vão se romper. Entende o que eu estou te falando? Porque algumas são mais curtas do que as outras. Então a tendência é o quê? Você ir rompendo as menores e essas menores surgirem novamente um pouco maiores com mais sarcômeros.
Então, o que acontece? Qualquer tipo de aumento de comprimento muscular pode, teoricamente, melhorar a flexibilidade. Assim, ou a mobilidade articular, né? Não vou nem dizer a flexibilidade, porque é um conceito um pouco mais amplo. Mas, assim, o que eu acho importante? Que existem muitas nuances também no treinamento de flexibilidade para ele ser altamente efetivo. Por exemplo, eu mesmo coloco, por exemplo, que um trabalho de flexibilidade, ele não pode ser feito na zona de dor, porque o músculo tem que estar relaxado, você não pode ter reflexo de estiramento, senão você só deforma tecido conjuntivo. E nosso objetivo é aumentar o comprimento de sarcômero, então não pode dar reflexo de estiramento. Num trabalho excêntrico mesmo, igual um agachamento com 150% do peso máximo que você levanta, só baixar no máximo, por exemplo. É um trabalho que, apesar de ir aos poucos melhorando a amplitude do movimento, eu acho que ele gera muita lesão, não só no músculo em si, mas no aparelho locomotor como um todo. Então você tem muita deformação severa de tecido conjuntivo. E essas deformações severas de tecido conjuntivo, que aumentam o comprimento do tecido conjuntivo, mas não tanto do músculo, elas acabam gerando como consequência instabilidade articular. Você vê, por exemplo, o pessoal que treina muita flexibilidade e às vezes fazendo muita força, trabalhando na zona de dor, eles tendem a fazer muita hiperextensão de joelho, naturalmente. Eu treino umas bailarinas aqui no meu estúdio, elas tudo dobram o joelho para trás, chega a dar agonia de ver. Imagina. Então vamos seguir? Vamos seguir. Pliométrico? Ah, viu? Não, peraí, faltou falar de pliométrico. Então, vamos pliométrico agora. É isso? Seguir para pliométrico. Sim, pliométrico. Tá. É que achei que ia mudar o tema. Não, então, ó, pliométrico. Vou falar a mesma coisa que eu falei para o Marcos. Pliométrico em russo é pliometrichesk. Pliometrichesk é o contrário do termo que eles usam, que eles falam que é miometrichesk, que é miométrico. Tem miométrico e pliométrico, que é sinônimo de concêntrico e excêntrico. Então, pliométrico, na verdade, quer dizer excêntrico, ou regime excedente. Nos exercícios que a gente conhece como pliometria, que são saltos reativos, você tem aquele fenômeno fisiológico que no Ocidente a gente chama de ciclo de alongamento e encurtamento. Então, ele tem uma fase excêntrica antes de fazer a fase concêntrica. Mas, fisiologicamente falando, existe muita diferença entre o ciclo de alongamento e encurtamento e a simples ação excêntrica. Entende? Então, o termo pliométrico também não é adequado. O certo é falar salto reativo. Certo? E aí, como o termo salto reativo é conhecido, né, que ele virou pliometria, popularmente falando, a pliometria nada mais é do que um salto que envolve o ciclo de alongamento e encurtamento, só que muito mais rápido, porque ele tem que ter o componente reativo. Então, por exemplo, o salto com agachamento não é pliometria, porque tem um tempo de apoio muito alto. Salto reativo, que a gente conhece vulgarmente como pliometria, é aquele tempo de apoio muito curto, é como se a pessoa estivesse quicando no chão. Isso é salto reativo. Saltar com agachamento não é salto reativo. Estar no crossfit e saltar do chão em direção à pliobox para cima não é pliometria, não é salto reativo. Salto reativo seria se o cara pulasse da pliobox no chão e repelisse muito rápido, em menos de 200 milissegundos. Aí ele faria um salto reativo profundo, que é o método de choque. Entende? Então tem essas diferenças, né? O Marco até citou na live, né? Tem uma galera dando curso de pliometria aí, nem sabe diferenciar isso, né? Não, dá. Salto com agachamento fala que é pliometria. Porque assim, o termo pliometria é que nem isométrico, é aceitável, a gente entende do que você está falando, mas a gente só está botando os pingos nos is, né? É um regime excedente. Excedente. Vamos lá, vamos seguir? Acho que só falta um, hein? Vamos? Ah, não, faltam dois. A gente combinou de falar, a diferenciar exercício glicolítico de metabolismo glicolítico. A gente já podia até ter falado disso no anterior. E falta a repetição máxima, ação voltar à máxima e contração máxima. Vamos nessa da repetição máxima para já pegar o gancho do que a gente estava discutindo agora. E depois eu falo essa outra aí do antiglicolítico. Seguinte, hoje em dia a gente tem um hábito de usar aquele termo, né? Repetição máxima. Quanto que é 1 RM desse exercício? Né? Para falar sobre o peso que o indivíduo suporta levantar, né? Uma vez. A gente fala uma repetição máxima. Aí novamente eu falo, abre o dicionário. O que está escrito no dicionário? O que é repetição? É quando você executa algo de novo. Então, para ser uma repetição, são 2 movimentos, não um.
Uma repetição? Não existe uma repetição. Repetição que você já fez de novo, não que você está fazendo pela primeira vez. Então já não seria adequado. E daí o que acontece? Se a gente pegar o material do professor Paulo Roberto de Oliveira, aquele livro lá de cargas concentradas de força, ele usa o termo que eu acho bem mais interessante do que o RM, que ele chama de uma ação voluntária máxima dinâmica concêntrica. Certo? Uma ação voluntária máxima. Ação, porque é um movimento. Voluntária, porque é com as forças psíquicas máximas, com a máxima mobilização do indivíduo. Uma ação voluntária máxima, porque é o máximo dinâmica, porque tem movimento e concêntrica. Certo? No entanto, eu sempre digo o seguinte: para que usar um termo tão longo, que é uma frase, uma ação voluntária máxima dinâmica concêntrica, se é só falar contração máxima? Lembra que eu falei contração concêntrica é pleonasmo? Você falou contração máxima, já quer dizer o máximo levantamento de peso uma vez. Pronto. Qual que é a sua contração máxima no supino? Pronto. Uma contração máxima. Não é RM, repetição máxima. Que repetição? Não fez duas, não fez três? Uma repetição máxima é duas. Você fez a primeira, na segunda é a repetição máxima. Entendeu? Se você falhar na segunda, fez uma repetição máxima. Agora, uma contração máxima. Pronto. Agora, se você quiser falar assim, uma ação excêntrica máxima, que seria a força máxima que o indivíduo aguenta suportar descendo, também você não conseguiria achar um valor, porque aí você precisaria determinar uma velocidade para ser o máximo, entende? Porque assim, no dia que eu estava uma vez assistindo um curso do Paulo Roberto de Oliveira, uns 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, que ele falou, porque tem que ser ação voluntária máxima dinâmica concêntrica, porque é diferente da força máxima excêntrica. Mas eu falo, como é que você estabelece a força máxima excêntrica? Eu tenho certeza, vamos supor, Diego, vamos supor que você levanta 100 quilos no supino, certo? Se eu colocar 150, você vai conseguir pelo menos amortecer, certo? Concorda comigo? Uhum. Aí, por exemplo, se eu colocar 1000 quilos, você também consegue amortecer um pouco. 1000 quilos vai te matar, vai te esmagar. No entanto, ele vai cair mais devagar do que se você não tivesse colocado a mão. Então também é uma ação excêntrica. E você não tem um valor limite de força excêntrica se você não tiver uma velocidade de deslocamento pré-determinada para frenar o peso. Entende? Então a ação excêntrica, por exemplo, força excêntrica, ela é infinita. Se eu colocar 1 milhão de quilos em cima de mim, eu faço uma fase excêntrica que é quase como se não tivesse a minha influência. Mas alguma influência que eu causo já diminui a aceleração do peso em direção à gravidade. Então quer dizer, qual que é a força excêntrica máxima? É infinita. E começa a ficar imperceptível. Agora, se você determinar uma velocidade, por exemplo, você chegar e falar assim para mim, a barra tem que descer no máximo a 1 metro por segundo. Aí você determinou uma velocidade de ação excêntrica. Eu sei que eu tenho que gerar uma certa força muscular tentando fazer o concêntrico, mas a resistência externa é maior e me vence. Que desça no máximo a 1 metro por segundo. Entende? Aí eu tenho um parâmetro de ação excêntrica. Agora, se eu falar simplesmente excêntrico, é infinito. Não existe ação máxima excêntrica. Qualquer peso vai ser máximo excêntrico. Verdade. Entende? Por isso que eu falo. É muito simples. Contração máxima. Pronto. Contração máxima. E lá naquela questão do isotônico, né, que eu tinha falado há pouco, eu gosto muito do termo que o Celuiano fala. Ele fala exercício de força dinâmico. Um movimento, daí você combina concêntrico e excêntrico. E como o Verkhoshansky chama de isométrico dinâmico, qual seria a diferença? Quando o Verkhoshansky ele usa aquele termo isométrico, veja bem, é um termo fantasia, um termo pedagógico que ele faz para fazer uma analogia, que a força explosiva vai depender da força máxima. E essa força máxima supostamente seria encontrada numa ação estática, onde a força do seu corpo empata com a força da barra. Então, quer dizer, você vai ter uma grande dependência dessa força encontrada nesse teste para manifestar a força explosiva. Seria uma explicação pedagógica do Verkhoshansky, né, para poder... uma explicação pedagógica. É igual a gente chamar força explosiva, por exemplo. A força não explode, mas quando você fala com o atleta explosão, ele entende o que significa. Essa é a questão da repetição máxima. Eu acho que ficou muito... ficou fácil para a galera entender isso, porque a gente sempre está acostumado a programar por repetições, né? Então, você vai fazer uma zona de repetições, vai fazer... Aí quando fala um RM, o cara ficou... Eu acho que não é nenhuma coisa problemática em si, não, mas realmente tem um erro na palavra, né? Repetição significa 2, significa fazer mais de uma, pelo menos. Você é completamente certo. Mas você vê que interessante, cara.
Quando a gente pega para falar lá dos percentuais de RM, às vezes as pessoas falam assim, olha, com 85% de uma RM você vai fazer 5 repetições. Esses valores eles só batem quando o número de repetições é bem pequeno. Porque quando o número de repetições é um pouco maior, esse percentual já não acha correlação, sabe por quê? Porque vai depender da densidade mitocondrial. Quanto mais mitocôndrias você tiver, mais você consegue prolongar uma série com um percentual de RM alto por mais repetições. Que não tem nada a ver com o treino de resistência de força glicolítico que gera acidez e hipertrofia. O cara é mais aeróbico, simplesmente. Aí tem mais mitocôndria. Sim, ficou mais aeróbico. Suporta mais, um pouco mais. Verdade. Foi então isso aí, né? Também concordo que contração máxima seria mais interessante do que... mais simples. Contração máxima, é tão simples. Uma contração máxima. Não precisa nem falar concêntrica, porque contração só pode ser concêntrica. Exatamente. E aí, o último tópico que ficou aí, na verdade é um questionamento aí da última live, né? Que eu até te fiz aí no WhatsApp. A gente fez uma live também com um professor nosso de fisiologia, muito querido por nós, que é o professor Renato Alvarenga, o Dr. Renato Alvarenga, e ele realmente levantou uma questão que faz sentido, que realmente não existe exercício antiglicolítico e não existe treinamento antiglicolítico, né? Porque em algum momento vai gerar alguma acidose, em algum momento vai ter metabolismo de lactato, elevação de lactato. Elevação de lactato, vai ter uma atuação do metabolismo glicolítico em algum momento, né? Em todos os metabolismos, seja anaeróbico, alático, seja oxidativo. E aí você levantou uma questão legal no WhatsApp, que é a diferenciação, né, do exercício glicolítico e do metabolismo. Do exercício antiglicolítico e do metabolismo antiglicolítico. Então, vamos lá, então. O professor que levantou essa questão, não conheço ele, mas o que ele falou está certo. Por exemplo, no exercício antiglicolítico, a concentração de lactato sobe. Inclusive, o primeiro modulador da glicólise anaeróbia é o cálcio. Então, apareceu o cálcio na célula, a glicólise anaeróbia já começa. Só que o que acontece? A glicólise anaeróbica começa e ela se intensifica com o acúmulo de fosfato inorgânico, certo? Ela se intensifica, creatina livre, fosfato inorgânico, ADP, é tudo modulador de metabolismo, aumenta a glicólise, aumenta a respiração mitocondrial. Só que o que eu estava explicando lá para você? Por exemplo, o metabolismo glicolítico ou metabolismo lático é uma coisa, glicólise formando piruvato que é convertido ou reduzido a lactato. Isso é metabolismo glicolítico. O que seria o exercício glicolítico em si? Tem uma pequena diferença terminológica aí. Quando a gente faz um exercício, por exemplo, de 4 segundos de duração, se a gente pegar em todas as fibras musculares, as glicolíticas, intermediárias e oxidativas, todas elas têm reserva de creatina fosfato. Então, nos primeiros segundos de exercício, independente da intensidade, por exemplo, eu estou em repouso, eu levanto da minha cama, aquela contração muscular foi alática. Mesmo que ela seja de baixa intensidade, porque eu tenho reserva de creatina fosfato no músculo. Conforme a creatina vai ficando livre, ela vai ativando os processos de respiração mitocondrial. Intensifica a glicólise, ela não ativa, ela intensifica. Quem ativa a glicólise é o cálcio, certo? E por que a glicólise ela já começa no início? Que é justamente para ela produzir ATP citoplasmático, para recuperar aquela reserva de creatina fosfato que você já está depletando, certo? Só que acontece, essa contribuição no trabalho, ela é praticamente insignificante, porque a glicólise ela começa para ressintetizar a creatina, só que a creatina reserva ainda está cheia, a reserva de creatina fosfato. Aí você baixa a reserva de creatina fosfato. Ou seja, veja bem, você usou energia alática, que você usou creatina fosfato. Na hora que você interrompe esse exercício, a creatina livre ela vai ser ressintetizada em creatina fosfato por quem? Pela glicólise anaeróbia. Apesar daquela glicólise anaeróbia não ter fornecido ATP diretamente para o trabalho muscular. Então o que acontece? A glicólise anaeróbia é utilizada para pagar a dívida alática. Então, num exercício alático, tem metabolismo glicolítico, apesar de não ser um exercício glicolítico. Quando que o exercício vai ser glicolítico? Por exemplo, 15 segundos, 20 segundos de duração e intensidade máxima. A reserva de creatina fosfato baixa bastante. E aí começa a acumular muita creatina livre no citoplasma. Aí você começa a produzir ATP para ressintetizar creatina livre em creatina fosfato, que vai voltar para a miofibrila, quando lá na miofibrila não tem mais creatina fosfato.
Aí sim, a glicólise está contribuindo ativamente para a ressíntese de ATP miofibrilar por meio da creatina. No início, não. Apesar de ter um metabolismo no início. E aí o que acontece também? No início do exercício, nos primeiros segundos, por que a intensidade é alta mesmo você depletando ATP? Porque quando você quebra ATP miofibrilar, você libera íon de hidrogênio. É reação, né? ATP é quebrado em ADP mais HPO4 mais H, né? Fosfato, protonado mais H. Certo? Aí o que acontece? Esse H, teoricamente, esse H+, né, esse próton de hidrogênio, era para ele causar diminuição do pH, inibir enzima, fazer aquela bagunça que o íon de hidrogênio faz. Só que aí na reação da creatina fosfato, né, da creatina quinase, na verdade, de pegar o fosfato da creatina e do alto ADP, você tem um tamponamento desse íon de hidrogênio do ATP miofibrilar. Então, nos primeiros segundos de exercício, apesar do ATP liberar íons de hidrogênio, você não acidifica. Aí quando você acidifica a reserva inteira de creatina fosfato, que aí a creatina está tudo ligado naqueles íons de hidrogênio do ATP miofibrilar. E ela vai buscar fosfato lá no citoplasma. E ela pega por quem? Por ATP citoplasmático, que quando é quebrado para doar o fosfato para a creatina, libera íons de hidrogênio no meio. Então o exercício glicolítico é aquele onde você já percebe que começa a ter acidez. Se a gente fazer o teste de Wingate, por exemplo, você vai ter potência máxima entre 5 e 7 segundos. Depois de 7 segundos, a força começa a diminuir. Por quê? Porque do total de pontes cruzadas que tem ativas ali na fibra rápida, algumas pontes cruzadas já estão acumulando ADP e não tem creatina para ressintetizar imediatamente. Então a glicólise lá no citoplasma começa a ressintetizar a creatina devagar, aí a força daquela fibra vai diminuindo, porque a quantidade total de fibras de pontes cruzadas ativas vai diminuindo, e começa aos poucos ir acumulando íons de hidrogênio, depois dos 10 segundos. Quando chegar no 30, o cara tá morto. Os músculos tá pegando fogo assim, no sentido figurado, né? De acidez, porque acumulou íons de hidrogênio provindos da glicólise que estava contribuindo ativamente no trabalho. E não simplesmente pagando dívida lática, como é o caso de um exercício que a gente chamou de antiglicolítico, que é aquele que não gera acidez, porque glicólise em si não gera acidez. O que gera acidez é quebra do ATP quando você fica em déficit de ATP e déficit de creatina, porque se tiver creatina fosfato, o músculo não acidifica. Se tiver déficit de creatina fosfato, ou seja, tem creatina, quebrou ATP, libera íon de hidrogênio no meio. E aí inibe as reações celulares, né? Tem um monte de problema associado. Entende? Então, basicamente, tem essa diferença: metabolismo glicolítico e exercício glicolítico. Eu confesso que isso aí é uma coisa nova para mim. Para mim, a recuperação celular é toda via sistêmica e mitocondrial, né? Para mim, antes de conversar com você nessa quarentena aí, para mim, todo esse sistema gerava alguma acidose ou algum estímulo máximo de alguma fibra. O coração, pulmão ia trabalhar nessa remoção de alguma forma sanguínea, né? E as fibras, as mitocôndrias que cada fibra tem é contribuir com a reparação daquele próprio tecido, que seria uma recuperação via aeróbia, né? E as fibras do mesmo músculos paralelas, que são mais oxidativas, contribuiriam um pouco mais para isso. Eu nunca parei para pensar que teria algum tipo de recuperação também do sistema glicolítico quando o trabalho é alático, completamente alático. Viu? Mas por isso que eu digo, quem viu minha live de VO2 sabe. Por exemplo, por que a concentração de lactato ela continua crescendo após a pausa do exercício? Por exemplo, você correu lá 200 metros no atletismo. Aí você para. Na hora que você para, você coleta o lactato, está lá, por exemplo, 15 milimols. Aí você pega dali 4, 5 minutos, está 20. Por quê? Porque a glicólise continua para pagar uma parte da dívida lática. Entende? E outra coisa ainda que é importante que eu falo sempre. Ó, por exemplo, na fibra rápida, geralmente você tem menos mitocôndria por aquela questão que eu já discuti com o pessoal sobre sinalização. Você dificilmente recruta fibra rápida, então quase nunca aparece mitocôndria lá, certo? Quando você começa a usar essa fibra frequentemente, começa a aparecer mais mitocôndrias, ela fica um pouco mais oxidativa. No início, quando você tem pouca mitocôndria intermiofibrilar, você vai ter esse déficit de produção de ATP, então só acontece via glicólise anaeróbia. Por isso que após o exercício, a glicólise anaeróbia cresce, ela continua aumentando a produção de lactato no sangue. E outra coisa importante ainda, que você comentou sobre a ventilação pulmonar, né? Você tampona via sangue, né? Você tem íons de bicarbonato no sangue que se ligam ao íon de hidrogênio que sai junto com o lactato lá pelo transportador MCT4. E lá esse íon de hidrogênio se liga ao bicarbonato, forma ácido carbônico, vira água e CO2, tamponou. Beleza, por isso que a gente fica hiperventilando após um exercício glicolítico. No entanto, esse processo é lento. O EPOC, após um exercício glicolítico, dura 1 hora.
Entende o que eu estou te falando? A remoção da acidez é lenta. Quando você pega uma fibra glicolítica, você faz um exercício até acidose, você mede o pH dela. Ele demora mais de 10 minutos para voltar ao normal. E eu sempre digo, ó, a gente vê isso muito claramente quando a gente assiste luta de MMA. Inclusive tem um rapaz aí que eu conheci nas suas lives, nesses dias até levei um papo com ele, acho que é Rafael o nome dele, né? Que trabalha com lutadores. A gente estava até levando um papo sobre isso aí. O que acontece? Você pega, por exemplo, muito atleta brasileiro, a gente tem um hábito de glicólise é o prêmio, né? O cara tem que ficar dando martelada em pneu o dia inteiro lá, queimando, sofrendo, porque sofrimento é sucesso. Aí fica lá, glicolítico, glicolítico, glicolítico. Daí vai o brasileiro lutar. Você chega no brasileiro, olha, o brasileiro no UFC são todos flosos, trincados. Por quê? Trabalho glicolítico gera hipertrofia. Entende? Ele emagrece, chega lá levinho, porque tem que mudar a categoria, dá aquela trincada. Fica tudo forte. Aí você pega o lutador brasileiro, luta o primeiro round bem. Aí no segundo e terceiro ele tá morto, ele não recupera. Por quê? Porque o pH volta ao normal depois de 10 minutos. Aí você pega o lutador russo, o lutador americano, que tem densidade mitocondrial alta na fibra rápida, porque faz treinamento intervalado certo, não fica trabalhando em cima de acidez o tempo todo. Aí os caras cansam, porque na fibra rápida a TPase é mais elevada do que a capacidade mitocondrial de ressintetizar. Então ele até cansa, só que ele descansa 30 segundos e ele recupera o gás. Entende? Porque ele tem densidade mitocondrial na fibra rápida. Por isso que ele produz menos lactato em condições padrões. Entende o que eu estou te falando? Porque ele tem mais mitocôndria, simples. Perfeito. O cara mais resistente tem que ter mais mitocôndria, pô. Esquece essa parada de resistência anaeróbica aí, que realmente não faz sentido. Agora, reassiste lá a nossa live de treinamento antiglicolítico. Tem lugar para se trabalhar o glicolítico. Na programação de treinamento. Tem lugar. Quando a gente fala disso, a gente está excluindo o glicolítico. A gente só está dizendo que a galera acha que só tem que fazer o glicolítico o tempo inteiro e geralmente o glicolítico mais piora do que melhora. E pelo que a gente vem falando aí, o trabalho de glicolítico também não precisa ser muito longo. São trabalhos de 3 semanas, 4 semanas no máximo, né, para o Cassidório. Predomínio glicolítico, sim. E uma coisa que é importante frisar, Diego, é que as pessoas têm que entender o seguinte: quando a gente faz essas discussões, não é porque somos contra determinados exercícios. Eu sou a favor de todos os exercícios. Eu só tenho que entender quais tarefas do treinamento um determinado exercício, diante de um determinado método, resolvem. Por exemplo, igual às vezes eu converso com os colegas aí. Os caras querem fazer treino de velocidade de corrida na areia. Se você quiser fazer um exercício na areia, tem justificativa. Você quer, sei lá, melhorar a estabilidade articular do atleta que veio de uma lesão, porque você vai estimular a propriocepção no solo instável, vai diminuir as propriedades elásticas do músculo, que vai dissipar energia, vai fadigar mais o músculo, gerando maior EPOC, talvez até uma hipertrofia. Beleza. Mas não viajem achar que você vai melhorar o mecanismo de capacidade de armazenar e liberar energia elástica treinando na areia, por exemplo. São coisas distintas. Não estou dizendo que não pode treinar na areia. Pode, mas não para resolver essa tarefa. Mesma coisa o trabalho glicolítico. Dá para você melhorar o desempenho numa prova que é tida como de resistência através de trabalho glicolítico, porque ele aumenta a força. No entanto, ele não aumenta o potencial oxidativo do músculo. Ele piora. O atleta ele fica glicolítico, glicolítico, glicolítico. O limiar anaeróbio cai. O limiar anaeróbio não sobe. Ele cai, ele piora. Principalmente se tiver estresse mecânico junto. Aí fodeu com tudo. Mas o que a galera fala aqui, você até falou isso aí no WhatsApp, ele dá uma pequena melhorada no início, principalmente quando o cara é ruim. Sim, no início sim. E aí ele dá uma melhorada e o cara acha, não, é isso aí que é o que é preciso. Não? Mas você melhora muito mais quando você tem um trabalho antiglicolítico, que você consegue construir mais mitocôndrias. Essa é a chave do processo. E aí o Verkhoshansky une... Bem legal, o Verkhoshansky no livro dele dá uma justificativa bem interessante, que é criar condições primeiro de fazer o glicolítico, né? Você dá exatamente no antiglicolítico primeiro, na capacidade de fazer ponte cruzada, capacidade de contrair rapidamente os músculos, capacidade oxidativa de ter mais mitocôndrias, para depois você pensar em fazer um trabalho antiglicolítico, porque você já tem agora uma capacidade maior para suportar a fadiga do que se não fizesse. E são duas razões nesse caso. São duas razões, isso que você falou do Verkhoshansky. A razão número 1 é o quê? Por exemplo, se o atleta ele tem uma densidade mitocondrial muito elevada, porque ele treina muito bem os trabalhos intervalados, ele vai demorar para ter prejuízos com o treinamento glicolítico. Porque quanto mais mitocôndria, diante de um determinado nível de acidez,
menos cada uma fica sobrecarregada, porque todas elas vão consumir os prótons. Então esse é um ponto. Então você vai demorar mais para perder essa densidade mitocondrial. Show. E em segundo, é a questão cardíaca, que eu tinha explicado. Quando a gente faz trabalho glicolítico, o que acontece? Você produz lactato e íon de hidrogênio. O íon de hidrogênio vai para o sangue, se liga com o bicarbonato, forma CO2, em aspas, não metabólico. Claro que é metabólico porque faz parte do metabolismo. A gente fala não metabólico porque ele não tem oxidação de lipídio nem de carboidrato e nem de proteína. Ele é CO2 formado da reação hidrogênio, provindo da quebra do ATP, com bicarbonato do sangue. Daí forma um CO2 que estimula o quê? A respiração e a frequência cardíaca. Aí o coração ele trabalha lá 200 batimentos por minuto, ele não dá tempo de encher, ele não relaxa, ele não faz diástole completa. Ele entra em déficit de diástole, ele fica batendo assim, ó. Quando ele bate assim, ao invés dele bater assim, ele fica batendo assim, ele gera bloqueio isquêmico. Ou seja, você começa a acumular microinfartos no coração se você fica trabalhando 200 batimentos por minuto, e o pior, dá pausa de 30 segundos para fazer de novo. Aí a frequência cardíaca não baixa nunca, porque para a frequência cardíaca baixar, o sangue tem que tamponar. Você tem que produzir o ácido carbônico, virar CO2 e liberar esse CO2 na respiração. Enquanto está ácido o músculo, que ele vai demorar para recuperar, a frequência cardíaca fica 200. Aí você fica enchendo o teu coração de microinfarto. Nossa, parabéns. Aí fica com arritmia, coração hipertrofiado, depois coração distrofiado. Então não tem sentido nenhum, sabe? Ficar lá moendo os caras no glicolítico. Tem sentido você fazer um pouco de glicolítico numa determinada fase e depois fazer um trabalho de pequenas manutenções com o trabalho de construção mitocondrial em paralelo. Show de bola. Acho que a gente finalizou aí. Matamos todos os temas que a gente tinha aí em mente. Acho que foi uma live riquíssima aí de conteúdo para a galera que está assistindo aí desde o início. Ficou com a média aí de 25 a 35 pessoas online aí direto. E acho que essa galera aí se beneficiou bem. Quem não assistiu aí, entrou aí por último na live, a gente vai subir essa live aí pro YouTube e você vai ter a oportunidade de assistir. E aí se prepara papel e caneta e anota, porque é sempre rico as lives com o Cassiodoro. Por isso que eu faço questão de sempre que ele pode e se dispõe a fazer, a gente faz. Eu gosto, que eu aprendo também, eu cresço. E aí todo mundo que está aí, tenho certeza que também gosta muito. Valeu, Cassiodoro, mais uma vez. Excelente, foi muito bom bater esse papo contigo. Estou esperando aí ansiosamente essa quarentena aí acabar para a gente poder programar alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, hein? Alguma coisa física, um curso aí maneiro aí. Vambora! Estar aqui no Rio de Janeiro, com certeza. Fazer um cursão, um monstro aí de periodização do básico ao avançado. A galera vai curtir. Vai ficar top, hein? Valeu, meu querido. Tuas últimas palavras aí pro pessoal aí. Eu só quero agradecer o pessoal aí. Eu vejo que tem bastante gente me seguindo que veio dessas lives que a gente tem feito. Então agradeço todo mundo aí que está seguindo, tem compartilhado meus vídeos. O pessoal está me seguindo no YouTube também. Quando eu comecei a fazer live com o Diego, eu tinha 200 inscritos no YouTube. Agora tem 438, 440 por aí. Então, eu ganhei bastante inscrito no YouTube, seguidor no Instagram. O pessoal conversa comigo, o pessoal me trata com muito carinho, me respeita. Sempre me manda um abraço, me chama de professor. Eu fico muito feliz com isso. Então, agradeço o Diego aí sempre por dar essas oportunidades aí. E o pessoal que está me seguindo também. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade ótima e a gente aprender e compartilhar e crescer a nossa projeção na rede social, que é importante também, né? Então, quanto mais pessoas a gente atingir, maior a probabilidade de que o conhecimento compartilhado chegue a mais gente. E aí isso faz parte aí do mundo globalizado. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Bom descanso aí para você, uma boa noite. Galera que está ouvindo a gente aí, aquele abraço. Não esqueça, amanhã 11 horas da manhã, live lá na Linha de Treinamentos, eu e o Evaldo Júnior falando sobre levantamento olímpico. E vamos continuar aí, quarentena aqui no Rio. A gente só reabre, infelizmente, em julho. Vamos ficar aí mais o junho inteiro em casa, trabalhando como dá. E como diz o Adão aí, ó, aguardamos o livro do Cassiodoro, ansiosamente. Esse semestre sai sem falta. Tá para sair já. O pessoal, inclusive eu mandei um e-mail, o pessoal do editores, eles me deram um miguezinho ali, não, vai sair já, fica tranquilo. Então tá pra sair, pessoal, fica tranquilo aí, ó. Quem quer ler o meu livro, só me seguir no Instagram, que no dia que sair eu vou fazer festa. Entendeu? Vou tacar fogo na minha sala, vou tocar o terror no dia que sair.
Faz barulho, tá bom. É que eu lembrei do meme engraçado aí, que eu vi lá. Eu vi um meme esses dias bem engraçado, que eu tenho um aplicativo de meme, eu mandei para meus alunos da faculdade. Nessa época de quarentena, o pessoal pergunta assim: ô professor, vai ter aula hoje pelo Zoom? Vai ter aula normal? E daí eu mando um meme assim, que é um professor que fala assim: vai ter aula normal não. Vou tacar fogo na sala. Vou acender uma fogueira. Vai ter aula louca. Fala assim. Tipo, eu acho engraçado. Tipo aquele cara que tinha no Zorra Total, né? Tolerância zero. Claro que vai ter aula, pô. Aula doida, velho. Tolerância zero, isso aí. Valeu, meu querido. Um abração, boa noite pra você e bom descanso. Um abraço, valeu, Diego. Boa noite, salve aí pra nós.